Vocês não devem estar entendendo nada, o cenário é diferente, mas é porque o estúdio já está sendo desmontado, que está cheio de caixas e tudo. Enfim. Boa noite, razoáveis e razonetes. Estamos aqui para a última mesa quadrada. Não, a última mesa quadrada de uma era. A última mesa quadrada feita neste estúdio. A última mesa quadrada com essa formação. E para essa mesa quadrada, a gente escolheu pela segunda vez falar de um autor. A gente já teve uma mesa quadrada que não foi focada em um cineasta, foi focada em um escritor. É que você está roubando minha banda. Eu tô no meu trilho. Não tô sagando. E aí, a gente entrou ou não? Alguém diz aí. Falem pra mim se a gente já tá passando aí. Eu acho que a gente tá ao vivo. Satélites. Pronto. O satélite me avisou que a gente já tá ao vivo. Então vou começar tudo de novo. Boa noite, razoáveis e razonetes. Estamos aqui, vocês estão estranhando aqui que o visual tá um pouco diferente aqui atrás de mim. Que esta é a última mesa quadrada neste estúdio, com esse formato. O estúdio já está sendo desmontado aqui, nosso grande estúdio super profissional. E vai ser também a última mesa quadrada com essa formação. Temos novidades em breve. Então hoje vai ser a última sim, né? Para vocês que acompanham ferrenhamente, as duas pessoas que acompanham ferrenhamente a mesa quadrada, que basicamente é o Lucas e eu revendo depois. Eu não vejo. O Aniela não, ele só participa. Para essa última mesa quadrada, a gente decidiu, pela segunda vez na história da mesa quadrada, fazer uma mesa sobre um autor, sobre um escritor. A primeira foi sobre Stephen King, né? Primeira vez que a gente não falou de um cineasta, centrou o tema da mesa em um escritor e as derivações para o cinema da sua obra, para a TV. Dessa vez vamos fazer a mesma coisa. Primeiro falamos de Stephen King e agora vamos para outro cara ligado também a terror, terror e fantasia no caso, que é o Neil Gaiman. Essa semana teve aí o anúncio de que a Netflix vai produzir uma esperadíssima série do Sandman, que nos deixou empolgados e com medo ao mesmo tempo, eu acho. Tem bons augúrios, mas sabe como é que é cachorro mordido de cobra, né? E aí a gente vai falar sobre isso, então, sobre Neil Gaiman, as suas adaptações, um pouquinho da sua história pessoal, um pouquinho do que ele já fez em quadrinhos e concentrar sobretudo na produção para cinema. Vou começar apresentando o pessoal aqui novamente, pela última vez estarei apresentando o pessoal, né, nesta formação. Aqui nós temos aqui a nossa destruição e morte aqui. Quem é você? Fala com eles. Fala galera, Thiago do site O 7. Sete Perpétuos? Perpétuos. Não, são só os 7. Só o 7. Você não entendeu essa piada, né? Eu li uma vez só, então não. Não, tá bom, deixa pra lá. Thiago 7. Aqui nós temos uma mistura de delírio e sonho. Todo mundo sonha comigo, então... E delira. E delira quando sonha. Anielo Greco, aqui do Razão de Aspecto. Tô aqui só para perturbar o ambiente mesmo. Você está preparado, Anielo, para suas futuras funções? Que eu provavelmente serei o futuro âncora da mesa quadrada. Vamos ver se afundo o programa de vez. Parabéns. Essa é exatamente a minha tentativa há alguns anos. E esse último moço aqui é desejo e desespero. Não, destruição é ele, que ele parece mais. Você de pizza, mas... Você é desejo e desespero, né? Você é desejo também. Dependendo. Quem é você? Eu até esqueci. Eu sou o Lucas Albuquerque, tudo bem? Bom. Você escreve aonde? Eu acho que pro Razão de Aspecto e pro Cinemação. Isso, faz a propaganda direito. E aqui eu que, né, toco o destino desse programa, né? Sou o Daniel Guilarducci. Vamos então aqui passar para a mesa quadrada propriamente dita. Sempre começando, antes a gente falar do tema principal, com destaque. Vocês pensaram em destaque? Vocês lembraram? Né? Todo mundo preparado? Né? Então eu vou começar lá porque eu acho que você só está razoavelmente. Lucas, qual o seu destaque do programa de hoje? Bom, eu resolvi sair do mundo dos filmes e começar a ver um monte de série. E aí, procurando uma série curta na Netflix, eu gosto de episódios de meia hora, e série com poucos episódios de cada temporada, eu vi Boneca Russa, que é uma espécie de looping ali, estilo Feitiço do Tempo, estilo agora Morte dá Parabéns, que o personagem vai revivendo o mesmo dia várias vezes. E assim, tem lá algumas coisinhas engraçadas, a série acaba te pegando, mas é meio que mais do mesmo, assim, a lição, a resolução é bem bobinha, assim, os personagens não tem muito, são bem estereotipados, mas dá pra você perder ali 4 horinhas, você mata num dia a série. A princípio acho que não vai ter outra temporada, então é aquela série fechadinha, você quer vencer alguma coisa ali na Netflix de episódios de meia hora, vale a recomendação, sei lá, não é horrível, não é, nossa, perda de tempo, mas ali 3 estrelinhas. É uma personagem que ela é toda... O cenário principal é uma festa que meio que
não chega a ser uma orgia exatamente, mas tem muita gente com drogas, com uma tensão sexual ali, mas é meio... Desejo de desespero, né? Você tá cansado de fazer isso, de ver isso aí ali. Pois é, assim, eu acho que ainda mais que a gente teve um respiro para esse módulo de Feitiço do Tempo, que agora com a Morte da Parabéns 1 e 2, que são muito bons, o 2 inclusive até melhor do que o 1. E aí a gente vê essa boneca russa que, tá bom, né? Lucas, você curtiu a Copa América, Lucas? Não. Sacanagem. Bom, Seu destaque. eu acho que eu vou recomendar, eu vi tantas coisas agora, aproveitando as minhas férias, mas eu vou recomendar a 3ª temporada de Stranger Things, que é uma recomendação meio óbvia, né? Mas eu não gostei tanto assim da 2ª temporada. Quem teve essa mesma impressão que a 2ª temporada foi meio uma encheção de linguiça ali, na 3ª eles recuperam uma narrativa bem mais interessante, a diferenciação do mundo agora não infantil, do mundo pré-adolescente para o mundo adulto, está muito bacana. O início daqueles romancezinhos entre adolescentes e pré-adolescentes está realmente bem divertido. E o Mind Flayer, né, o grande monstro, ele está apresentado de uma forma bem mais ameaçadora ali. A série subiu um pouquinho a escala de violência, ficou bem interessante, vale a pena aí acompanhar a 3ª temporada do Stranger Things. É verdade que a série é coxinha, anticomunista essa temporada? Não, a União Soviética tem um ambiente de Guerra Fria ali, mas é muito mais aqueles soviéticos vilões de filmes do Schwarzenegger, inclusive o Schwarzenegger é citado várias vezes, do que uma análise política, digamos assim. São russos porque são russos. Mas ainda tem umas alfinetadinhas ao capitalismo que ela bota lá de vez em quando. Eu gostei muito mais dessa 3ª também. A 2ª é muito chata, na verdade. Olha aí, eu achei a 2ª mais ou menos, a primeira eu não vi a 3ª ainda, né? Então vocês viram. Bom, minha recomendação também não vai ser da área de audiovisual, vai ser da área de quadrinhos. Como vocês sabem aqui, o pessoal do Razão de Aspecto gosta muito de filme de terror e gosta de coisas de terror. Eu vi Para Vender e até o Anielo tá meio babando aqui, porque acho que ele não tinha visto ainda, né? Eu achei isso aqui e aí resolvi comprar para ver e me surpreendi, porque eu sempre vou comprar essas coisas achando, nossa, vai ser uma porcaria. Mas esse aqui particularmente eu tô achando boa, tanto as ilustrações, que não parecem muito com o visual tradicional dos personagens, mas é bem legal, quanto a levada do roteiro. Aqui, ó, Os Mitos de Cthulhu. Os Mitos de Cthulhu, quadrinho que eu estou terminando de ler. Aqui é do Esteban Maroto, né? Então essa é uma sugestão marota para vocês, Esteban Maroto. Foi publicado pela editora Pipoca e Nanquim, que publica umas coisas bem bacanas. Então eu recomendo aqui. Ótimo canal no YouTube. E tem um ótimo canal no YouTube também, Pipoca e Nanquim, ó, Mitos de Cthulhu, do Esteban Maroto. Recomendo para vocês, é a minha recomendação desta última mesa quadrada de uma década. Uma década não, de uma era, de meia década. A minha recomendação, já que o tema de hoje é o Neil Gaiman, não é exatamente dele, né, mas é da esposa dele, a Amanda Palmer. Tem algum tempo já, ela lançou o 3º CD solo dela, There Will Be No Intermission, no dia 8 de março desse ano, né, que é o Dia Internacional da Mulher, e que é foi uma data que eu acho que escolhida a dedo, né, porque ela trata muito da temática, muito do tema feminista. E é um CD que eu gostei bastante. Não é, pra mim, dentre os trabalhos solos, o melhor. Eu prefiro o primeiro dela, o Kill da Amanda Palmer. Mas esse CD, ele tem uma pegada mais íntima, bem interessante. Ele trata de muitos aspectos da vida dela, de muitas discussões que ela tem, que ela acha interessante. E eu gostei da sinceridade que ele passa. A composição é bem mais simples, é basicamente piano, de vez em quando tem uma bateria e ukulele. Tem uma sonoridade um pouco mais melancólica, um pouco mais lenta, mas tem algumas músicas que são absolutamente maravilhosas e eu acho que vale a pena conhecer. Quem não conhece, ela tem também um trabalho que eu gosto muito, The Dresden Dolls, com outro baterista que é uma das minhas grandes referências, que é o Brian Viglione, que é uma banda estilo punk cabaré. Tem 3 CDs, muito legal também. Então fica a recomendação desse novo CD da Amanda Palmer, que é a esposa do Neil Gaiman, There Will Be No Intermission. E quem não conhece ainda, The Dresden Dolls, é um som extremamente original, vale a pena ir atrás também. Olha só, um dia eu ainda vou ter um canal de música com o Thiago, eu só vou perguntar e ele vai responder, cara, que bacana. Vocês estão vendo que a iluminação não tá grandes coisas hoje, mas é porque vocês estão vendo isso aqui, ó, acima de mim, tá vendo aqui, ó? Isso era a luz que a gente tinha, não tem mais, já desligou o negócio. Né? Então é penumbra, mas penumbra tem a ver com o Neil Gaiman, né? Eu tô com a sombra minha em mim mesmo, tá horrível essa iluminação, mas ó, fica parecendo um índio assim, pintado pra guerra, tá legal.
Tem a ver, índio tem a ver com o meu destino. Muito bem, então vamos passar aqui para Neil Gaiman. Neil Gaiman, se você não está... É que aqui tá menos escuro do que aí. That's racist. Neil Gaiman. Para quem não está vivo, para quem não acompanha muito cultura pop, né? Neil Gaiman é um escritor de quadrinhos para começar, né? Começou no jornalismo, depois foi escritor de quadrinhos, roteirista de filme, produtor agora, enfim, roteirista, contista espetacular. E nascido na Inglaterra, ele está com 58 anos. Ele começou a estourar, né, em meados ali da década de 80. Ele é, na verdade, de uma geração um pouquinho mais nova do que o Alan Moore, mas meio que divide ali uma década de 80 muito rica com o Alan Moore. E talvez eu diria que ele, Alan Moore e o Frank Miller, o americano, fizeram durante um tempo uma trinca a trinca sagrada. O Frank Miller, para mim, decaiu muito. O Alan Moore está cada dia mais doido, e o Neil Gaiman, mas é bom isso, né? O Alan Moore faz parte do Razão de Aspecto, praticamente. Quase igual. Enfim, o Neil Gaiman é um escritor que ganhou prêmios de fantasia, Hugo, Nebula, vários prêmios que são dessa área de terror e fantasia. Esse livro aqui dele é O Oceano no Fim do Caminho, recomendo também, mas esse eu posso recomendar dentro do programa, porque é do Neil Gaiman. Ganhou o prêmio de melhor livro em inglês de 2013. Então, muito bem. E aí o Neil Gaiman, vamos colocar assim, eu vou usar aqui uma coisa, se vocês discordarem, vocês discordem. Né? Fica por isso mesmo. O Neil Gaiman, eu diria que faz assim, junto com o Tim Burton e o Robert Smith, cantor do The Cure, compositor do The Cure, uma espécie de trinca da mesma coisa. Né? Claro que cada um tem seus traços específicos. O Neil Gaiman tem uma pegada de terror mais forte, mais interessante. Mas tem um diálogo com aquela coisa meio lírica, meio poética, meio dark do Tim Burton. Talvez falte ao Tim Burton mais o mojo que o Neil Gaiman tem. E o Robert Smith tem essa melancolia e essa coisa também lírica. Ou seja, se um filme roteirizado pelo Neil Gaiman, dirigido pelo Tim Burton e com a música do Robert Smith, eu acho que eu ia morrer. Né? Eu não conseguiria chegar ao final do filme por uma questão de prazer absoluto. Muito bem. E esse caboclo escreve tão bem, e as várias obras dele foram fazendo sucesso e foram adaptadas para o audiovisual. A primeira obra que foi adaptada para o audiovisual, na verdade, ela foi feita para a TV britânica, que é a Neverwhere. Como é que chama isso em português? Lugar Nenhum. E ao mesmo tempo que ele fez o roteiro, ele foi adaptando esse roteiro para livro. Então o primeiro livro mesmo, não quadrinho, mas livro que saiu dele foi o Lugar Nenhum, Neverwhere, que é baseado no roteiro que ele fez para a série, embora o livro e a série destoem em várias coisas. E a gente vai chegar lá, mas foi a primeira e a partir daí várias outras aconteceram. Bom, nos quadrinhos, para dar uma repassagem, eu vou falar pra caramba no início, mas depois eu prometo que deixa até os outros falarem, que é muito legal. Né, ele começou fazendo graphic novels muito legais, que eu tenho até algumas aqui para mostrar para vocês. Um grande parceiro dele foi o Dave McKean, que a gente vai falar dele de novo quando falar dos filmes. Que faz capas até hoje nos trabalhos dele, fez todas as capas do Sandman, para quem acompanhou os 75 números. Então ele no começo da carreira fez 3 graphic novels aqui que chamaram bastante atenção. Segura ali. Olha aqui. Isso é minha. Vai treinando para âncora, vai. Tem aqui o Violent Cases, com o Dave McKean. Tem o Signal to Noise. Vocês vão perceber que as histórias do Gaiman, junto com as capas do McKean, são um visual espetacular. E The Comical Tragedy ou Tragical Comedy of Mr. Punch. Essas 3 são uma na sequência da outra. Não são sequências, mas são próximas temporalmente. E chamou muita atenção a ponto da DC Comics nos Estados Unidos chamar o Neil Gaiman para fazer, na época, a Black Orchid. O primeiro trabalho que eles encomendaram foi fazer Orquídea Negra, que é uma personagem super secundária da DC e que nas mãos dele ganhou um graphic novel muito bonito, pintado pelo Dave McKean também, então sensacional. E em seguida, pelo sucesso da Black Orchid, eles falaram, beleza, nós temos medo de personagem secundário aqui também, o que você quer pegar? Ele falou, então eu quero pegar o Sandman, mas eu vou mexer na origem dele, vou mexer na história dele. Era um pouco na época que estavam repaginando os grandes personagens da DC, Batman, Superman, etc., e dando abertura também para uma repaginada mais ousada, mais diferente. O Sandman originalmente era um personagem da década de 30, que era um detetive que usava uma máscara
e tinha uma pistola de gás que fazia os bandidos dormirem, né? E ele falou, nada disso, não vou fazer nada disso. Criou uma história em que o Sandman é um dos 7 perpétuos, são 7 entidades, não são eternas, mas porque um dia acabarão, mas não por acaso se chamam perpétuos, né? Porque estão aí praticamente desde o princípio dos tempos, estarão até o último minuto dos tempos, que são 7, eu não vou contar, eu conto ou não conto, né? Eu conto porque a gente vai ter que falar. Conta. Que são destruição, Death, né, a morte, o Sandman, que é o terceiro irmão aí, Dream. O quarto é que é o mais sacana de contar, né? Porque ele demora um pouco para revelar, mas tudo bem, é o Destruição. Desejo e Desespero, que são irmãs gêmeas, curiosamente, e Delírio, que é a mais nova. Que era Deleite, e aí aconteceram umas coisas com ela, virou Delírio. Então, e aí fez essa série nos Estados Unidos, na DC Comics, que meio que quase fundou a pegada Vertigo da DC, né? Que é aquelas histórias mais adultas, mais ousadas, mais de terror, desvinculadas um pouco do universo DC, de quadrinhos, de super-heróis e tal. E aí foi uma série hiper premiada, foi uma série que durou 75 números, como eu falei, ali do final da década de 80 até meados da década de 90, e ali tem terror, tem fábula, etc. Dizendo isso tudo, o Neil Gaiman, na verdade, eu já dou minha opinião sobre ele é um grande recontador de histórias, né? Ele, mais do que o criador de histórias, na minha opinião, ele é um cara que... O trabalho básico do Neil Gaiman é ele identifica uma história que existe, reconta a história e coloca outros elementos para surpreender o leitor ou para dar uma outra visão do leitor. Vou dar um exemplo aqui, por exemplo, ele tem uma adaptação da Bela Adormecida, que certamente não é igualzinha ao conto que vocês conhecem. Tem um outro conto para exemplificar isso, que é ótimo, acho que o Aniello conhece esse conto, que é de um livro de contos chamado Smoke and Mirrors. E que tem o da Branca de Neve, mas tem um que eu acho melhor ainda, que é uma velhinha inglesa que está lá na sua casinha inglesa com os seus apetrechos ingleses e bate a porta da velhinha. Quando ela vai abrir a porta, é um cavaleiro templário. Ele era um cavaleiro medieval, na verdade, um cavaleiro da Távola Redonda. É Percival que está batendo na casa dela, porque descobre que a velhinha tem em cima da lareira dela o Santo Graal. E aí ele quer o Santo Graal, porque afinal de contas a vida dele inteira... eu não lembro agora se é o Galahad ou o Percival, não me faltou memória, mas é um dos dois. Eu acho que é o Percival. Eu acho que é o Percival. E aí ele quer o Graal e ela não quer dar, porque é o enfeite da lareira dela. Então é um negócio sensacional. O New Game então tem isso de recontar histórias. Muito bem, de toda essa introdução da vida dele de quadrinhos, o que mais que ele fez que chamou a atenção? Depois ele fez uma minissérie chamada Books of Magic, né, os Livros da Magia, que conta a história, percebam, no início da década de 90, 1990 acho que exatamente, 90, ele conta a história de um jovem de óculos que tem uma coruja e que se tornará, ele não sabe disso, mas ele se tornará o maior mago de todos os tempos. Você já ouviu essa história antes? Não, você já ouviu a história depois, né? A história antes é a do Neil Gaiman, né? Então, assim, já tem toda a história, mas será que a J.K. Rowling copiou o Harry Potter dele e tal? E ele mesmo, como bem sabe, bem usa, diz que as histórias estão aí para ser contadas e recontadas, e elementos de jovens se tornando o escolhido, etc. Tem várias mitologias, então ele nunca implicou com isso. Mas não há dúvida que a influência ali, claro, sobretudo no visual. Então, o que mais? Para onde é que a gente vai agora? A gente vai agora... Bom, aí, livros, né? Como eu falei, o primeiro livro foi aquele da BBC. Antes disso, ele tinha feito em parceria com o Terry Pratchett um livro chamado Belas Maldições. Vamos voltar a ele já já. Aí fez o Lugar Nenhum, Neverwhere. Tem o Stardust. Tem o Deuses Americanos, que foi um absoluto sucesso. Coraline. A Nancy Boyce. Eu estou pulando alguns aqui, tá? São os principais. The Graveyard Book, que eu tenho a adaptação para quadrinhos, que é espetacular. Esse tema aqui, essa tá em inglês. Eu acho que ela já sai em português, tá? Eu tenho a versão em inglês, mas ela tem no Brasil. The Graveyard Book, que se você quiser ter uma noção do que é o Graveyard Book, imagina o The Jungle Book, o livro da selva, né, que o Mowgli é criado pelos animais. É mais ou menos isso, só que o menino é criado num cemitério, né? Ele se perde dos pais, etc. Né? E ele é criado pelo cemitério, pelos fantasmas do cemitério. Então, Maurício de Souza copiou fazendo Penadinho? Não, é posterior. Aí eu acho que foi ele que copiou o Maurício de Souza. Mas ali acho que não tem nenhum vivo, né? Não tem alguém vivo ali no Penadinho, não. Acho que não. Tem o morto-vivo, vampiro é o quê, né? Não sei. Zanata está comentando se vai falar dele mais tarde, do livro de mitologia nórdica. Excelente. Como é que vem bem nisso que a gente está comentando, que o Neil Gaiman é grande característica dele, ele ser um recontador de histórias. No cinema a gente vê isso, ele usa elementos de Shakespeare, tem duas histórias estrelando o Shakespeare.
Nesse livro de mitologia nórdica, ele pega os principais mitos nórdicos e reconta. Essa é a grande mão dele. Dito isso, e para eu parar de falar, vamos começar a falar das adaptações. Todo mundo viu tudo? Claro. Menos um. Né? Faz tudo. Você não viu Neverwhere? Não vi, né? Você viu Neverwhere? Também não. Você viu Neverwhere? Então sou o único que posso falar de Neverwhere. Neverwhere é o seguinte, Lugar Nenhum. É uma série para TV, para BBC, produzida pela BBC. E conta a história de um caboclo que está lá no dia dele. Aliás, é muito comum isso na literatura e nas adaptações de New Game. É um caboclo comum, lá está em Londres. E aí ele descobre uma Londres que ele não sabia que existia. Ele encontra uma menina chamada Door, né, Porta, e ela o leva e ele descobre toda uma Londres que existe paralela à Londres real. A Londres mítica, uma Londres meio do underground. E com isso ele reconta a história e características dos bairros de Londres encarnados em determinados personagens. Né? Então, por exemplo, tem um hotel, um determinado local que hoje é um hotel chamado Angel, que no livro é um anjo mesmo, né? Ele personifica determinadas áreas, determinados bairros de Londres. É bem bacana a série, só que aí, eu já fazendo a crítica, ela envelheceu muito mal. Ela começou tendo problemas na parte visual, porque eles não tinham muito recurso, aí foram fazer, a ideia era fazer em vídeo, mas depois passar para a película, para dar a impressão que era mais suntuosa, mas aí não deu certo. Eu sei que desde o início houve críticas da questão visual, ela parece quase um fanfilme, assim, efeitos especiais bem mais ou menos. E passados muitos anos, né? A série é de 2000, se eu não me engano. Não me lembro. Acho que mais antigo. Mais antigo, um pouquinho, 96, uma coisa assim. 96. Então, o meu ponto aqui me falou que é 96. Então, de 96, já passaram aí seus 20 e poucos anos, você assiste já com aquele incômodo de puta, que efeitozinho nas coxas. Mas ali já está toda a característica que você vai ver na obra do Sandman, né? Tem personagens que são meio demônios ou meio do mal, mas ao mesmo tempo são poéticos, são dark, mas são elegantes, são darks elegantes, mas tem um fundo meio perverso, ou os que parecem perversos, na verdade. E aí tem um diálogo muito com o Tim Burton, né? Que é perverso, mas é legal ao mesmo tempo. Então foi isso. Essa foi Neverwhere. Próxima adaptação, aí eu acho que o pessoal viu. Ele participou, não é dele a história, mas ele escreveu a adaptação de Beowulf, que é a primeira história, a primeira lenda escrita no começo de inglês, né, no começo da língua inglesa. É sempre citado como um livro, como uma história dos primórdios da língua inglesa. Ele escreveu junto com o Roger Avery, o roteiro, que por acaso é o cara que escreveu Pulp Fiction, só para dar um créditozinho. Vocês viram? Vocês querem falar de Beowulf? Vamos falar de Beowulf. Depois você vai falar porque é semi-animação o filme, né? A Lenda de Beowulf é um filme que eu gosto bastante. Ele tem alguns probleminhas mais na forma como o... Qual é o nome do diretor? Eu esqueci o nome do diretor. É o Robert Zemeckis. Como o Robert Zemeckis utiliza a tecnologia, que ao mesmo tempo que ele consegue aproveitar a liberdade, né? Porque o filme é todo em captação de performance, de movimento, né? Então ele utiliza movimentos de câmera que dão que determinam muito bem o espaço geográfico, dão muita fluidez para os momentos de batalhas. Por exemplo, quando o Grendel aparece pela primeira vez no salão eu esqueci o nome do Hrothgar, né? Eu acho que é o rei. Essa primeira cena tem uma violência estilizada muito boa, tem a música, acho que é do Alan Silvestre, também é sensacional, cria um terror visual muito bom, né? É uma série um filme para adulto, é uma animação para adulto, né? Mas os problemas da série, aí que eu acho legal, porque os problemas da série para mim não estão no roteiro do Neil Gaiman. Eu acho que ele fez isso que o Dutti falou, é bem isso mesmo, ele reconta a história de uma maneira que eu achei interessante. Ele tira um pouco daquela figura heróica perfeita, que é o Beowulf, e transforma ele um pouco mais humano. Ele é falho, ele é um pouco arrogante, ele tem um exagero que o tempo todo que ele está lutando, ele para gritar o nome dele no meio da ação. Né? Então eu gostei de como ele recontou essa história, como ele tira ele daquele mito do herói perfeito, traz ele para um mundo um pouco mais falho, ele apresenta várias qualidades ruins, né? Mas aí o problema do filme reside nisso. Por exemplo, tem uma cena em que ele... na história original anglo-saxã tem isso, né? Ele vai lutar com o Grendel, ele não usa nenhuma arma, porque o Grendel não tem arma, então ele quer fazer um combate justo, já que ele tem a força de 30 homens, eu acho. Então ele luta mão a mão. No filme, eles fazem isso, só que ele também tira toda a roupa dele para lutar pelado,
né? Pra fazer a parada, tipo, combate justíssimo mesmo. Só que a forma como ele filma, aí vira uma coisa que fica uma comédia involuntária. Né? Acho que o Pablo Vilaça até falou isso na crítica dele, que parece uma cena de Austin Powers, porque o Beowulf tá pelado, mas sempre tem algum recurso para esconder o pênis dele, a genitália e tudo mais. Então fica bobo, sabe? Então essa é uma decisão que eu achei muito ruim, que não faz sentido já que você vai mostrar um cara pelado. Já que é um filme extremamente adulto, é tão infantil você não poder mostrar isso. Ou decide não mostrar Então mesmo, não usa uma mostra, tanguinha e vai embora. Então pra que ele vai tirar a armadura? Ele não precisa tirar a armadura. Né? Mas o filme visualmente é interessante. Tem aquela zona da estranheza, aquele olho meio de vidro, meio falso, umas expressões que não conseguem dar toda a tônica dramática do momento. Só que acho que a gente esqueceu de explicar pro pessoal, né? O filme ele é feito com captação de movimentos. Foi 2006. 2007, né? Ele é uma animação, é feito por computador e com captura de movimentos. Quem faz o personagem principal é o Ray Winston. E quem faz o rei que você falou, o Hrothgar, é o Anthony Hopkins, e a vilã é a Angelina Jolie com o dublê de corpo. O Grendel, inclusive, ele faz outra coisa do Neil Gaiman, né, um Deus Americanos, que é o Crispin Glover, que eu acho ótimo, ele tá muito bem. O Grendel é o melhor personagem do filme, se bobear. Pra quem não se tocou, o Robert Zemeckis, que a gente falou que é o diretor da trilogia De Volta pro Futuro. E o Crispin Glover é o pai do Martin McFly nessa trilogia. No primeiro filme. Assim, A Lenda de Beowulf é um filme que eu gosto, ele tem alguns problemas de ritmo também. Tem alguns exageros que não encaixam muito bem na história. Tem essa limitação básica mesmo da qualidade da captura de movimento, que embora ela seja muito boa, quando, por exemplo, o personagem está parado de perfil, se você pausar o vídeo e prestar atenção na qualidade, por exemplo, da pele, dos pelos, dos poros, é impressionante. Mas a partir do momento que ele começa a falar, que o olho dele se torna uma zona expressiva, aí dá aquela estranheza, você fala, não está chegando lá, você tem que meio que aceitar. Né, mas eu gosto desse filme, eu acho que é um bom trabalho de roteiro, eu acho que, como o Dude falou, é um bom recontar de uma história muito clássica, de uma história extremamente importante historicamente, e que, apesar de tudo, eu acho o filme legal, eu gosto de assistir, vale a pena, e a trilha sonora é ótima. Alan Silvestre mesmo. Esse é legal, porque, por exemplo, se você não é nascido nos Estados Unidos ou na Inglaterra, alguém de origem de língua inglesa, você provavelmente terá, com muita sorte, ter ouvido falar da Lenda de Beowulf, mas provavelmente não. Porque a gente está mais acostumado com a mitologia greco-romana aqui no Brasil, né? E aí é o seu tipo de filme que acho que Paraíso do New Game. Ele introduz uma mitologia esquecida, que a gente vai falar de uma série que é só sobre isso, né? Uma mitologia esquecida para uma grande audiência. Eu vou passar para o Lucas, que é o nosso... Vi. Você não viu? Não vi. Então diga assim, quero ver. Quero ver. Pronto. Eu vi também, eu só complementando, reforçando, porque o Thiago disse quase tudo que tem a ser dito mesmo sobre o filme. Primeiro, uma anedotazinha pessoal, né, que os meus primeiros 2 minutos nesse filme foi de puro pânico, porque começa com os personagens cantando no salão, Viking, e eu pensei, meu Deus, é uma animação musical. Mas felizmente não era. Vikings, anões e o... Como é que é o caboclo lá do Senhor dos Anéis? Os elfos? Não, o cantor lá do início. O Tom Bombadil? Tom Bombadil é tudo musical. Mas eu escapei desse medo, né? Mas eu acho que o principal problema que o filme tem, o roteiro está muito bem montadinho ali. O principal problema é que a qualidade da animação está bem no Uncanny Valley. Ela está no nível de semelhança que gera estranheza na gente. Não se fosse um pouquinho mais semelhante, a gente ia desligar porque parece gente de verdade. Se fosse um pouquinho menos semelhante, tudo bem, a animação, tô aqui e curte, mas você fica naquela estranheza, sempre tem algo que destoa e tira a gente um pouco da suspensão de descrença. Então tem uma certa dificuldade, principalmente para o público de hoje, que está acostumado com uma captura de movimentos de muito melhor qualidade. Mas fora isso... Salvo engano, o Zemeckis, na mesma época parecida ali, próxima, fez o Expresso Polar, que é mais ou menos a mesma ideia de tecnologia, mas acho que é melhor, né? É mais bem feito. Antes é melhor. Muito bem, então isso foi o Beowulf, que não é uma obra... Assim, o Gaiman fez esse roteiro para o cinema, não é uma obra baseada num livro dele, como a gente vai falar de outros casos aqui. Próximo trabalho que a gente vai mencionar é A Máscara da Ilusão, Mirror Mask. Não. 2005. 2005? Beowulf é de quando? 2007? 2007. Então eu botei fora da ordem, azar meu. 2005, A Máscara da Ilusão. É um filme dirigido pelo Dave McKean, o capista que eu mostrei aqui, de várias... É a única direção dele, né? Eu tô errado nisso. Não sei, você pode procurar aí no iPad na sua frente, eu não sei. Mas, enfim, Dave McKean e Neil Gaiman são parceirões.
E Dave McKean fez todo o design do filme. Também é um filme que tem um pedaço de seres humanos e um bom pedaço de animação. Aí não é captura de movimento, não. É animação mesmo. Ele Né? é único, mas ele tem outros direitos. A gente está confirmando aqui que é crédito de direção único, Dave McKean. Não, junto com o New Junto com o Neil Gaiman. Mas o Neil Gaiman não dirigiu esse filme, não. Só escreveu. Não, sim. E aí outra coisa interessante, foi produzido pela companhia do Jim Henson, que quem não lembra é o responsável pelos Muppets, série clássica dos Muppets, começou na década de 70, se não me engano, e vem até hoje. O Dark Crystal, que é um filme clássico da década de 80, e o Labirinto também é outro. Ou seja, falou em animação ali na década de 70 e 80, o primeiro nome que vem à cabeça é Jim Henson. E fala de uma menina chamada Helena, os pais dela moram no circo, ela tem a vida de circo, ali no circo, mas ela não gosta, ela quer uma vida normal, de um jovem normal. Aí a mãe dela tem um problema, é hospitalizada e ela tem que fazer toda uma saga por um mundo paralelo, que não é exatamente muito incomum na cabeça do Neil Gaiman, né? Só vocês pensarem na Londres do Neverwhere, agora nós temos um mundo paralelo. E aí acontece de ser uma sequência de prazer absoluto estético, porém há problemas. Você viu o Mirror Mask? Então vamos lá, como você não falou ainda, fala, meu amigo. Essa última, vou pegar o gancho dessa última frase do Dude, porque ela resume basicamente o que é o filme. Lembra até um pouco o que o Tim Burton anda fazendo, né? De visualmente a gente tem uma estética interessante, tem alguns arranjos ali legais, como por exemplo os peixes passando no asfalto, por assim dizer, mas meio que no ar, as máscaras, todo o lance das janelas voltar para o próprio mundo, toda a questão dos espelhos. Visualmente há interesse. Agora o roteiro ele é muito fraco, assim, ele é frágil mesmo, assim. A gente é quase um conto de fadas. Essa estrutura de ver um outro lado que lembra o seu mundo tem também no Coraline também, né? Mas lá um acabamento muito melhor, a gente vai falar dele daqui a pouco. Aqui, assim, a protagonista ela tem os caguetes de repetir o mesmo sorrisinho, mesma cara de espanto. Os vilões são extremamente caricaturais, um caricatural fraco. A história vai do nada a lugar nenhum, quase. Ele vai pra Neverwhere? Então, assim, o final é bem piegas. Então, assim, sobra muito pouco, mas ainda assim há um apuro visual que, ainda mais pra época, 2005, que deve ter sido um deleite. Eu não vi no cinema, não sei nem se chegou no cinema brasileiro, esse filme. Ele foi produzido para ir direto para vídeo, tá? E teve um lançamento em alguns poucos cinemas ingleses. Então, eu suponho que no Brasil ele não tenha nem chegado. Com certeza é muito difícil ter chegado. Eu acho, se eu não me engano, chegou em 2008 aqui em DVD. Foi isso que eu lembro de ter pesquisado. Então, assim, se até nessa parte visual que a gente vendo numa tela menor vai se perder, é talvez o filme mais fraco das adaptações do New Game. Em termos de roteiro. Aniela, você viu também, né? Eu vi. Eu, na verdade, inclusive, lembro do período de 2, 3, 4 anos em que eu fiquei esperando esse filme, porque já tinha sido lançado lá e eu, como fã do Neil Gaiman, fã do Dave McKean, eu estava muito ansioso para ver e realmente demorou aqui um bom tempo para chegar em vídeo. Aqui eu não consegui via alternativa também, não. Então eu tinha muita expectativa. E eu vi o filme, e uma coisa curiosa, eu vi o filme 2008, 2009, por aí, e eu não lembrava quase nada dele. E quando eu fui rever, eu lembrei por que eu não lembrava quase nada dele, porque tem muita pouca coisa a ser lembrada mesmo. Assim, não vou repetir para falar do apuro estético. Além do apuro estético visual, tem a estética, até mesmo narrativa, que está presente no Sandman, está presente nas obras do Gaiman, do McKean. Só que me parece que é uma boa brainstorm que eles fizeram, só que eles não formalizaram, não formataram a narrativa em alguma direção. Ali há uma série de ótimas ideias jogadas e espalhadas assim, e são ideias que são muito inspiradoras, que poderia dar um excelente filme se alguém sentasse e se dispusesse a colocar uma ordem narrativa ali. Você já leu a crítica do Egbert sobre esse filme? Não. Porque ele fala exatamente isso. Que é impressionante. O Aniela que foi exatamente no cerne da crítica do Robert Egbert. Tá difícil. É dele mesmo? A crítica dele ele fala que é um filme que tem um apuro visual e artístico maravilhoso, mas que não tem um motor narrativo. E mais do que isso, né? Eu suspeito que os realizadores fizeram um grande brainstorm de como fazer um filme, mas sem a menor pista de onde partir e para onde chegar.
Tá bem, garoto. Se eu tô pensando que nem o Herbert, eu tô bem. Ficou bem, ganhou a noite agora. E Não a vai comentar nem mais trilha nada. sonora é nesse sentido de que o Anelo falou. É de um saxofonista, só me de- engano. Né? Ela tem boas ideias, mas completamente desorganizada. Assim. É uma bagunça e ela causa aquela estranheza, mas não é uma estranheza boa. É fraco, realmente. Você até chega a incomodar. É aquele tipo de filme que você sai assim querendo fazer um frame, um quadro de umas 10 cenas. Você fala, nossa, eu quero muito fazer um pôster gigante dessa cena e botar ele na parede, porque é lindo. Visualmente ele é lindo. Ele me lembra vocês vão rir agora, ele me lembra um outro filme também que é visualmente super bacana e de roteiro, você joga fora, que é aquele filme A Cela. Você lembra? Com a Jennifer Lopez? Sim. É? Com Vincent D'Onofrio. Não parece, que é um filme maravilhoso esteticamente, mas Visualmente se incrível, mas- se você torcer não sai nada, né? Muito bem, esse foi A Máscara da Ilusão, Mirror Mask. Especialmente se você estuda alguma coisa de artes, desenhista, pintor, artes plásticas, etc., é obrigatório, tá? Você tem que ver lá o filme, porque como o filme ele não é grandes coisas, mas como trabalho artístico, visual, é um desbunde. Você vai falar do discurso dele Do discurso do... na Faculdade de Arte? Não vou, você pode falar, só vou querer Não. destacar mais uma coisinha, que tem uma coisa que é maravilhosa nesse filme, que é a Dina McKee, que faz a mãe da menina, que é uma atriz que tudo que ela faz eu acho bom. Mas quase não aparece no filme. Quase não aparece. Já que é um filme que a gente está falando tanto desse apuro artístico, em outras obras, tanto de quadrinhos quanto em adaptações, a gente vai ver adaptações cinematográficas, a gente vai ver essa verve artística. Em 2012, Neil Gaiman foi convidado para fazer um discurso de colação de grau numa faculdade de arte da Filadélfia. Esse discurso é facinho de encontrar no YouTube, tem inclusive legendado, tem em texto também no Google. É um discurso bem motivador, assim, é bem aquele estilo rock balboa. Tem uma hora lá que ele fala sobre fracasso, ele fala assim, se você está errando é que bom, porque é sinal que você está fazendo alguma coisa. É um discurso todo voltado assim, se você não sabe o que é o limite do possível e do impossível, é sinal de que você está no caminho certo, você não está preso a alguns dogmas. Então, assim, é bem legal, aquele bem discurso motivador, assim, se estiver meio para baixo, sem ser muito de autoajuda, mas sendo. Mas como é Neil Gaiman, vale a pena então procurar, assim, um discurso relativamente longo, mas dá para ler, assim. Lembra um pouco de Steve Jobs com Rock Balboa. Steve Jobs com Rock Balboa, beleza. Adriano. Muito bem, a próxima adaptação, nós falamos aqui 2005, vamos para 2007 agora. A câmera aqui não tem mais tripé, esse estúdio tá uma merda. Todo o nosso equipamento aqui, profissional não tá rolando mais. Um iPad e uma Lazy Susan. Um iPad, uma lista de um monte de livro empilhado, mas não pode comprar. Vocês têm que dar a não, é impressão de um segredo. grande profissionalismo aqui nessa segredo. mesa. Tá? Próxima adaptação em 2007 foi O Segredo da Estrela, adaptação de um... Mistério da Estrela, ó. O Segredo da Estrela acho que é um filme ruim brasileiro. Da Eliana. Da Eliana, sei lá. O filme da Eliana não é uma adaptação do Neil Gaiman, só para ficar claro. É o filme Stardust, O Mistério da Estrela, de 2007, que é um filme de fantasia que ele bebeu muito, não é tanto de bebeu muito e fez o filme, não é isso. Parece, não. Pior de tudo é que você é o cara do contra, né? Esse filme Porque esse filme é insensato por público e crítico. É o quê? É insensato por público e crítico. Ah, É um filme dirigido pelo Matthew Vaughn, É. que viria a fazer o X-Men First Class depois. Que é esse? E escrito baseado no Neil Gaiman, mas ele não é ele que faz a adaptação, é o próprio Matthew Vaughn e a Jane Goldman. Baseado no livro do Neil Gaiman, que é de 99, tá? O Stardust. E aí é um livro e posteriormente um filme que se bebeu muito em contos de fada, especialmente contos de fada tipicamente ingleses. Neil Gaiman tem isso, não tem jeito. A questão dele com a fantasia, com reler velhas histórias, não larga ele. E, de novo, sempre tem aquilo o mundo que você conhece e logo paralelo a ele, logo ali atrás da esquina, tem um mundo que você não conhece, muito mais vasto. É a história do Tristão, por acaso chama-se assim, de uma cidade chamada The Wall, no Reino Unido. E essa cidade fica no limite de um mundo de fantasia chamado Stormhold. E ele vai lá coletar, o Tristão vai lá buscar uma estrela cadente para dar para o seu crush lá, para a menina que ele é afim, chamada Victoria, para tentar conquistar a mão dela em casamento. Foi um filme que teve um elencaço na época, né? Ian McKellen narrando, a Claire Danes faz a protagonista, Charlie Cox, nosso demolidor, já está lá fazendo... Verdade. A Sienna Miller, o Henry Cavill tá lá, o Peter O'Toole, o Sir Peter O'Toole, faz o rei lá de Stormhold. O Robert De Niro, o Mark Strong, então é um pessoal que você...
Alguns já Michelle Pfeiffer, alguns já consagrados mesmo na época e outros que começaram ali, você ouve hoje, né? Na época, se falasse Mark Strong, talvez você não pensasse em ninguém. Hoje já é um nome muito conhecido. E ele tem, aí eu vou deixar o rapaz que não gostou comentar, mas só para avisar, assim, ele tem 76% no Rotten, tá? Sério? E 66% no Metacritic. Mas por que ele é ruim? Conta aí pra nós. O Stardust é um filme... Em geral, assim, dá pra resumir muito. Ele é um clichê atrás do outro. Eu acho que é uma coisa que me incomodou muito no filme é isso. O personagem do Tristan, a motivação dele é muito piegas, é muito clichê, é tudo muito simples. O filme é extremamente simplório nesse desenvolvimento narrativo. Né? A forma como ele evolui, que ele vê que ele tem que dar valor a si mesmo e respeitar quem respeita ele, é construído de uma maneira tão artificial, com diálogos tão bobos. Né? A menina despreza ele, o personagem do Henry Cavill é aquele elitista clássico britânico, né? Todo arrogante, que ganha no duelo de espada, que não é de espada, na verdade, é a bengala que eles se batem no começo do filme. E que o filme se resolve em frases feitas, muito rápidas. Né? Então, quando você tem a estrela cadente, a Stardust, que ele foi atrás buscar, mas por que você não... Se ela faria a mesma coisa por você, e aí, de repente, ele muda todo o pensamento dele. O personagem do Robert De Niro tem um arco também extremamente jogado, começa com uma imagem muito séria, e depois tem um estereótipo meio bobo, que funciona, porque o Robert De Niro é um grande ator e consegue trazer um pouco de humor aquilo ali, mas é carregado de exagero. E aí o filme, ele se apoia nessa coisa. Por exemplo, você tem os irmãos fantasmas, que não tem nenhum sentido narrativo. Eles estão lá para absolutamente nada. Se você eliminar todas as vezes que alguém morre e fica só acompanhando os eventos das bruxas e do Tristão, você pode tirar aquilo do filme que não vai mudar absolutamente nada da história. Então é um filme que tem um enredo interessante dentro da possibilidade, que tem uma fantasia muito rica, porque o Neil Gaiman é ótimo em criar esse tipo de fantasia, mas em que tudo é resolvido simplesmente por clichês ou por motivações extremamente banais, que dá para você entender o valor, mas o filme não constrói algo que cria um peso de verdade. Então é um filme que discorre de uma maneira tão, pra mim, né, tão sem graça. Eu lembro que quando eu vi o filme a primeira vez, eu já tinha achado ele chato, e eu fui rever para fazer essa mesa, e na metade do filme não aguentava mais. Eu ficava olhando pro teto, eu ficava olhando pro lado, porque o filme não consegue me atrair em absolutamente nada. É uma clichêria aqui. Horrível. Vou passar pro lado de cada mesa, que temos entre coisas positivas e coisas médias. Eu já lanço a pergunta no ar. Conto de fada é clichê ou é... Como é que chama? Não é estereótipo, não. Outro. Arquétipo. Clichê ou arquétipo? Clichê ou arquétipo? Não sei. Conto de fada? No caso do caso do Stardust. Assim, esse não tem arquétipo nenhum, é clichê puro. Estereótipo total. Vai lá, você quer... Bom, eu sou um grande crítico de clichês, eu odeio clichês, assim, geralmente é quase uma estrela automático, mas eu adorei esse filme. Eu discordo quase tudo que o Thiago falou. De fato, ele tem alguns diálogos que são resolvidos nesse suposto clichê, mas tem algumas saídas interessantes. Tem um discurso ali sobre o amor, dado pela personagem que faz a estrela cadente, que é muito legal, assim, e funciona dentro daquela estrutura, discurso que sai um pouquinho das linhas comuns. O próprio o destino do personagem, o ato final, tem várias saidinhas assim que fogem daquele conto de fadas mais quadrado. O arco do Robert De Niro, ele começa como a gente iria imaginar, o que a gente esperava dele. A virada do personagem é muito boa e a finalização dele é excelente. É uma finalização que a gente esperaria em 2019, não em 2007. Então, parte não só dele, assim, ele não estava se aceitando e aí os outros meio que abraçam o personagem. Eu tô dando mini spoilers aqui. Mas enfim, o próprio MacGuffin do filme, que na realidade é mais de um até, isso também cria um paralelismo interessante. A divisão dos dois mundos, isso pra mim poderia ter sido um pouco mais explorado, que fica meio que piada repetida, pra mim esse é um ponto baixo assim, do filme, mas ainda assim funciona. Quando chega ali no ato final que a coisa vai se resolver, tem uma certa tensão, que é uma aventura rápida, mas funciona dentro daquela lógica. As atuações estão divertidíssimas, o filme não se leva a sério, e aí talvez seja esse o peso que o Thiago tenha dado. Se o filme se levar a sério, realmente ele perde muito. Mas os próprios autores tiram esse peso do filme.
tanto o Michelle Pfeiffer quanto o Robert De Niro, quanto os atores mais novos ali. Então, é um filme mais infantil, mas funciona em vários aspectos. Algo a acrescentar, Daniel? Sim, eu vou pegar muito o final da fala do Lucas, que para mim, inclusive a diferença entre o livro é quase um quadrinho, é um livro ilustrado, muito ilustrado. Pelo Charles Vess, se não me engano? Isso. E belíssimo, belíssimo, mas o livro é uma fábula. É uma fábula moderna, é um relato de mundo de fadas mesmo ali. Não tem aquele lado moralista das fábulas clássicas, mas é muito bucólico o ambiente. O filme ele tentou dar uma modernizada um pouco nisso, introduziu alguns temas. Eu não gosto realmente do arco do personagem do Robert De Niro, talvez seja apego ao livro, porque esse personagem praticamente não existe no livro, mas no geral, a experiência é muito boa se você está disposto a fazer uma suspensão de descrença de você estar lidando com uma fábula como se você estivesse contando para o seu filho de 12 anos, 13 anos de idade ali. Exatamente. Ou talvez menos, assim, mas se você quer uma fantasia mais adolescente, mais de aventura, realmente ele fracassa em alguns pontos ali pela obviedade, mas no geral é muito bucólico, chega a ser comovente. Olha aí, então opinião de você. Quer a réplica? Réplica? Não. Tá de boa. Tudo bem. Você viu? Hã? Você viu? Eu vi também, mas eu já tô só de âncora. Cara, eu me lembro de ter gostado muito de ter. Mas é isso, se você. Mas é uma pegada assim. É uma sessão da tarde, vai. Um 3,5, vai. Exatamente. É uma sessão da tarde, 3,5 ali. 3,5. Mas eu sou meio. O negócio também é que eu sou meio beat do New Gaiman, né? Então é meio difícil. Então se passa na Inglaterra, não pode falar de inglês, é difícil de eu não gostar, né? Muito bem. Foi premiado o filme, foi o melhor filme de fantasia sci-fi do Empire Accolades. Teve também o Hugo Awards de Best Dramatic Presentation. Porra, então teve nenhum filme de fantasia esse ano, não é possível. Teve o Phoenix Critics Society Award também. Overlooked Film of the Year. Overlooked, um filme que devia ter sido prestado mais atenção. Stardust, acho que ele tá no Netflix. Tá. Eu vi no Popcorn. Tá no YouTube por R$4. Tá no YouTube por R$4. Eu falei. Por apenas R$4. Esse é bom, veja lá. Ele esteve já no Netflix. Se você gostar de filmes de fantasia, de etc., vale a pena. Não é uma coisa grandiosa igual o Senhor dos Anéis, não, tá? O Mirror Mask tá no Prime Video. De Romance no Prime Video. Neverwhere, na estante da minha casa. Tem um DVD, se você quiser emprestado, você vem aqui. Eu quero. Esse eu não sei disso. Próxima adaptação, Coraline, ou Coraline, como queiram, que é um filme também feito em stop motion. É um filme de animação. As histórias do New Gaiman, por ter esse lado todo de fantasia, elas recebem muito bem a questão da animação e a questão de um visual um pouco desconectado do realismo. Nesse caso, inclusive, a personagem parece uma bonequinha, assim, né? Uma espécie de Annabelle. O que faz todo sentido no filme. Né? É uma espécie de Annabelle do bem, assim, uma coisa. Também a história de uma... Você vê, né? A menina lá do Mirror Mask era uma menina frustrada em casa, no circo, né? Porque é família de circo e tem que passar por um processo de amadurecimento e tal. Aqui é a mesma coisa. É uma menina de 11 anos de idade, aventureira. Não falei nada. E que... Enfim, ela busca também uma versão da casa dela, uma versão idealizada, enfim. O livro ganhou prêmios e o filme também é muito bem elogiado. Ele, na época, era o maior filme de stop motion até que veio o Cube and the Two Strings, de 2016. O Cube e as Cordas Mágicas, é isso? Isso. Ele até 2016, com 1h40, era o filme de stop motion mais longo que tem. O filme é uma gracinha, né? Recomendo, também é bem pontuado aqui, já dando do spoiler. 7.8 no Rotten Tomatoes, e é o que o Neil Gaiman diz que é a adaptação que ele mais gosta dos livros dele. Quem viu Coraline? Todo mundo viu Coraline, todo mundo viu Coraline. Então deixa eu ver, começar a Daniela. Que eu provavelmente vou ser quem mais gostou do Coraline. Difícil, hein? Vamos disputar essa daí. Que bom, eu achei uma obra-prima, realmente.
Esse é o mais Tim Burton dos filmes. É o mais Tim Burton. Tem uma dos filmes estética do Neil muito Gaiman, de né? Tim Burton, em especial os olhos de botão, me lembra muito Tim Burton. A mãe com os olhos de botão. Era esse que devia ter sido dirigido pelo Tim Burton e com música do Robert. Isso, aí eu não sobrevivi ao filme, exatamente. É um espetáculo. Tem o Gato Preto, né, que é ótimo pra mim. Que é meio Alice, né? É meio Alice, mas O de filme, novo, aliás, é comparado com Alice, inclusive. é de novo assim uma fantasia muito bucólica, muito Mundo das Fadas, só que dessa vez não é para criança de 12 anos. É para qualquer um. Uma criança de 12 anos até assistiria e gostaria do filme, mas vai perder muita coisa ali. É uma Inclusive história. a inocência, né? É uma história de terror fantástica, em especial para relacionamento familiar. O choque de gerações, como lidar com o choque de gerações, e tem momentos realmente pavorosos no filme, assim. E só que nunca perde o lado bucólico, o lado de fantasia, de delírio, de deleite, citando Sandman um pouco. Mas eu achei sensacional e o visual é belíssimo. Tô só elogiando, tem que passar para alguém para falar algum defeito. Eu vou deixar o Lucas falar primeiro ali, porque ele é o nosso setorista. Defeito, você passou por seu errado, então. Nosso setorista de animação. Arruma defeito aí. Esse tem na Netflix. Tem um botão que desabotou. Esse tem na Netflix, e lá na chamada Netflix, sei lá, indicado ao Oscar de 2008, de animação. Eu falei, pô, indicado, mas por que não ganhou? Tava no ano do Up, do Altas Aventuras da Pixar. Aí eu entendi por que não ganhou, porque são duas animações. Mas eu acho o Coraline um pouquinho melhor. O Up, pra mim, ele perde no terceiro Talvez ato. olhando de hoje, o Up pareça mais do mesmo. Porque a gente já viu talvez. várias coisas da Pixar antes e depois. Mas eu entendo Mas o Coraline por que é fora da perdeu. curva, né? Mas eu entendo por que perdeu, por ser todo o estudo da Pixar por trás, enfim. Não é injusto, tão injusto assim. E ainda foi o ano do Fantástico Senhor Raposo, do Wes Anderson também. Olha que ano para animações. Esses três talvez pudessem estar para melhor filme. Eu vi esse filme logo depois de ter visto o Mirror Mask, que o diretor, o diretor do Mirror Mask, Dave McKean. Dave McKean, ele disse que é o pior filme que ele já fez, que ele nunca mais quer ver esse filme. Ele odeia o filme, e é exatamente, eu acho, o que está falando o oposto do Coraline, que é talvez, para mim, a melhor obra adaptada do Neil Gaiman. Pra ele também. Então, coincide no lado oposto do Mirror Mask. E a história, assim, ela não é infantil, definitivamente. Assim, o Anel falou assim, criança de 12 anos, eu coloco um pouquinho até mais pra cima, assim, vai perder toda a filosofia, toda a imersão, o desprezo dos pais, a busca da outra mãe pela aquela filha, as intenções da outra mãe ali, e todos os personagens secundários funcionando, eles têm algum motivo de existir. São poucos personagens, eles são muito precisos, cada um na função deles tem uma função, tanto a versão deles quanto a versão espelhada, a versão original quanto a versão espelhada deles tem uma função muito precisa. Os cenários são maravilhosos, assim, como esse filme foi feito em stop motion, eu não sei, assim, o trabalho desgraçado que deve ter dado, as movimentações de câmera, a montagem do filme é muito fluida, todas essas passagens do túnel, assim, que ela tem que percorrer, a descoberta do túnel, a descoberta daquele casarão de 150 anos, é muito... É um princípio de clichê, mas que ele sabe também desvirtuar, sabe ir além. É maravilhoso, eu acho que esse e Belas Maldições ali é pau a pau pra mim de adaptações. Algo a complementar, Thiago? Ou todo mundo já... Eu só quero elogiar também, porque o filme eu acho que é uma obra-prima realmente. Em animação stop motion é a minha favorita. E o filme... É melhor que o Frankenweenie? Hã? É melhor que o Frankenweenie? Pra mim, perde pra Anomalisa, sabe? Anomalisa é maravilhoso, mas eu gosto mais pela filosofia de Anomalisa, pela complexidade da história. Mas, no geral, o Coraline me deixa Mais impressionado. universal, né, Coraline? Porque ele, embora ele seja para pessoas mais velhas, para um público um pouco mais velho, a criança também pode ver aquilo ali e apreciar. Claro que ela não vai pegar o filme em toda a sua profundidade, todas as discussões, mas esse que eu acho legal do filme, porque ele pode passar para um público um pouco mais jovem e ele faz o que eu gosto, que é respeitar a capacidade intelectual do público mais jovem. Então a criança vai poder assistir e certamente ela vai se deslumbrar por aquele visual do filme, que é absolutamente maravilhoso, e ela vai tirar dali algum valor e jamais vai ser diminuída a inteligência dela. E aí o filme tem... E eles já elogiaram tudo que tem para elogiar, a qualidade da criação de cenários é absolutamente maravilhosa, a originalidade da história, a fluidez narrativa, a trilha sonora é belíssima, os personagens são encantadores, que são personagens com um grau
razoável de complexidade para você não saber bem o que esperar deles, né? E é um filme que é assustador ao mesmo tempo, sem ser aquele... Não é de terror agressivo, violento, nada disso. Mas o imaginário do outro mundo, até do mundo dos pais da Coraline mesmo, já é uma coisa meio fria, meio distante, que cria um choque de realidade, né? Os pais praticamente ignoram a filha, estão voltados só para o trabalho, aquela coisa, ela se vê sozinha. Mas os outros personagens... os olhos negros, aqueles botões, eu tenho medo até de ver esse filme à noite, porque eu acho pesado, essa imagem é feia, sacou? E é um filme, cara, que... Ele é perfeito. Se eu soubesse, tinha botado dois botões eu no saio olho para correndo apresentar aqui nessa iluminação ainda por cima. sabe? Eu com 2 botões no olho, imagina. Você quer mais complementar uma coisa? Eu tinha... Esqueci o que eu ia falar. Tá. Vamos seguindo, se lembrar... Só para dar o toque, uma curiosidade, a Dakota Fanning faz a voz dela. Lembrei. O Thiago falou de não subestimar a inteligência do público infantil e dos personagens infantis também. Tanto que tem uma hora que ela toma consciência de como fazer a virada e ela tenta fazer isso e aí acontece o que acontece lá na história. Então, os personagens da criança, elas têm uma ingenuidade, são crianças, mas não são crianças estúpidas. Então, isso se reflete no que o Neil Gaiman queria passar pro público nos próprios personagens. O Wilson aí, gente. Temos mais 3 adaptações para falar antes de falar do Sandman. Vamos lá, então. Próximo aqui, que nós temos um ovo de temporal aqui, que o New Game estava embaixo? O que você estava fazendo? Que agora eu já pulo para 2017. Eu acho que você esqueceu de citar a série ruim Lucifer, que é baseada no álbum. Eu ia falar muito, porque assim, o Lucifer que tem na Netflix... Que seria cronologicamente a próxima. Exatamente. Lucifer, eu não posso dizer exatamente que é uma série baseada... Porque assim, Lucifer... O personagem Lucifer, do jeito que é tratado, mais ou menos na série, é um spin-off do Sandman. Eu ia deixar para falar lá no Sandman que esse Lucifer é um spin-off do Sandman, só que assim, ele foi tão deturpado na série de TV que é outra parada, né? Assim, em vez de você ter o cara que tá lá, o senhor da Lúcifer, o senhor portador da luz, que virou o senhor das trevas, e que tá lá desde o princípio dos tempos, então é um cara que tem milhares, milhões de anos de vida, não. Ele é um adolescente retardado, assim, então é meio complicado. Eu não consigo gostar de Lúcifer. Só assim, se eu desvincular muito da proposta original e o cara é gato pra cacete, aquele sotaque britânico me leva, né? Dá pra gostar da série, mas ela tem outros problemas. Ela é muito previsível. Depois de 4 episódios, você sabe o resto, tudo como é que vai ser a estrutura. Você pulou outras duas também. Diga lá. O Como Falar com Garotas É o que vem agora, 2017. Mas é antes. No primeiro no MDB. Não sei. E o episódio do Dr. Who. São curiosidades. Ele participou do episódio do Doctor Who. Ele escreveu um episódio do Doctor Who. Aliás, ele escreveu 2 episódios do Doctor Who. O que é curioso é porque assim, ele escreveu um dos episódios do Doctor Who na época que o David Tennant era o Doctor Who. O David Tennant que vai fazer que fez agora o Crowley no Belas Maldições. Já chegamos lá. Então vamos lá. Como falar em garotas com festas é ótimo. Como falar com garotas em festas. A gente tem que dar o spoiler, né? Pode dar. Pode dar, né? É vou colocar assim, uma comédia romântica, ficção científica. É um conto do Neil Gaiman, bem curto, um curto de 18 páginas, que foi adaptado para o cinema, com a Elle Fanning no papel principal, tem a Nicole Kidman também no filme. E a história é uma espécie de... Eu vou soltar só assim, quem que viu? Você que viu recente? Eu fiz a crítica no Razão de Aspecto. Muito bem, então você que vai comentar. Eu posso definir que é uma espécie assim de Romeu e Julieta com punks e aliens? Principalmente punks, assim. Os aliens estão lá, faz parte do centro da história também, mas o que eu achei muito gostoso... E é musical? Não param para cantar no meio da narrativa. É só um. Mas a música está muito presente na narrativa, assim. O que eu gosto muito, o filme é um filme complicado em vários sentidos. Mas eu gosto muito do retrato do ambiente punk da Londres imaginária da minha cabeça. Alguém verifica aí. Voltou. Como eu estava falando, a reconstituição do cenário punk de Londres, como eu imagino, ficou muito similar àquilo. Não o de verdade, porque eu conheço muito pouco disso.
Mas e tem um espírito muito juvenil esse filme. É um espírito muito de quebrar convenções e de simplesmente seguir o seu próprio impulso. Narrativamente ele é meio truncado, bastante truncado. E ele não tem elementos de terror típicos. Não tem nenhum elemento de terror. Ele tem elemento de drogas, no sentido que há alucinações e algumas alucinações são aterrorizantes. São geralmente esquisitas o suficiente para gerar uma estranheza ali que é similar ao horror. Mas a ideia não é ser horror, a ideia é dar aquela sensação what the fuck na tua cabeça. E como eu era uma pessoa que não sabia como falar com garotas em festas, e ainda não sou, mas eu parei de ir em festas, então... E não fala mais com garotas? Também? Assim, muito da dificuldade do quão alienígena parece para algumas espécies de garotos o que são as garotas, aquilo ali foi muito bem transmitido, eu gostei bastante. Garotas alienígenas para adolescentes me parece uma metáfora bastante óbvia. Redundante. Você que viu também, né? Deixa eu só fazer um comentário aqui antes disso. Tem uma adaptação para quadrinhos com 2 quadrinistas famosos brasileiros, né? O Fábio Moon e Gabriel Bá. Que é excelente quadrinho. O quadrinho é muito bom também. O filme é criticado porque, aparentemente, ele deriva demais. Assim, ele extrapola demais o conto. O conto tem 18 páginas. Pois é. E aí, daria um filme de 18 minutos em tese, né? Se fosse... Pois é, e aí, ao fazer isso, que poderia ser uma coisa boa, aparentemente não é tanto. É isso mesmo, Thiago? O problema do filme, pra mim, é... Aí ele vai pegar numa veia que eu tenho uma certa implicância, que é o movimento punk, né? E o filme ele é ambientado nos anos 80, né? Então é... 70. O filme é nos anos 70? 70, né? Bem no início mesmo da efervescência do movimento, do grande movimento punk. E tem uma coisa que me incomoda. O filme, eu também acho ele meio amarrado. A história, ela começa interessante quando você vê os alienígenas, né? Bem como o Anelo falou, causa aquela coisa meio what the fuck, porque é tudo muito estranho, os movimentos dele, as roupas, a forma como eles se comunicam, como interagem, o que eles estão fazendo na Terra. Esse eu acho que é o que mantém o filme minimamente interessante. Quando foge e foca nos personagens principais, é aí que o meu problema começa, porque a forma como eles retratam o punk é bem, pra mim, dessa imagem bem mais superficial. Você tem o começo do filme, por exemplo, que tem um certo estilo na forma de filmar. Eu não vou lembrar o nome do diretor. O garoto acorda e aí, ao mesmo tempo, ele bota um vinil punk lá. Eu não consegui reconhecer a banda. E aí a câmera começa a fazer uma imagem meio tremida, meio borrada, né, para fazer aquela ideia daquele movimento que é um movimento mais sujo, que é contra a cultura, que vai o contrário daquilo que se acredita. Só que eles resumem o punk, para mim, de uma maneira extremamente juvenil. E isso é algo que me incomoda. Tem um momento que a personagem da Ellie Fanning, que é uma alienígena, que fala, o que é punk? E a resposta dele o punk é Sex Pistols e Ramones. Sabe, então para mim é um filme que ele faz mais ou menos isso. Ele começa uma questão que vale a pena ser aprofundada e tem assunto para entrar em várias outras... No estilo de uma época mesmo, de um movimento extremamente forte. Mesmo que eu não goste, eu respeito muito o punk. Mas ele resume tudo isso a uma roupa rasgada e pichada, Mas ao cara dando o dedo. que resume ou é o filme que resume? Me parece o filme, porque eu não consegui ver nada além daquele imaginário óbvio do que é o punk só como uma contracultura vazia. O filme me passa muito essa impressão. Só para te responder, o diretor é o John Cameron Mitchell, que dirigiu Hedwig, que é um filme sobre punk e glam ali, que é maravilhoso. Isso eu não vi. The Angry Inch. Pois é, e aí a forma como ele retrata o punk, para mim, o que eu consegui extrair do filme acerca desse movimento que é extremamente importante, é aquele punk bobo, é o punk juvenil. Eu vou dar dedo para aquele cara mais velho e vou falar que a rainha da Inglaterra é fascista. Sabe, é um filme que não sai muito disso. Obviamente, essa não é a temática do filme. O problema é que eles usam isso como uma ferramenta e dão tanto valor do punk para guiar as motivações dos personagens, como eles se relacionam, que eles não saem numa discussão superficial. E o filme acaba sendo um romance juvenil, que é isso, que é superficial, tem momentos interessantes, tem outros momentos muito bobos. A personagem da Nicole Kidman é insuportável de chata, tenta passar uma experiência, ela seria a mentora da história, ela não traz experiência válida nenhuma, né? E o final do filme é interessante porque brinca com a ideia do Neil Gaiman mesmo, né? Quando entra na livraria, eles focam, inclusive, fazem questão de praticamente parar a câmera num traveling, que é mostrando o adesivo do Sandman. Você fala, opa, que é o Neil Gaiman. Aí o cara tá vestido exatamente como o Neil Gaiman se vestia no começo, sempre de preta, né? Uma jaqueta de couro, aquele cabelo maior, o óculos, né? Então ele é legal um pouquinho disso para o imaginário do Neil Gaiman mesmo,
né? Talvez com uma homenagem que eles façam para ele, mas para mim é um filme que não sai da mesmice, que ele trata o punk exatamente como isso. O que é o punk? É o Sex Pistols e pronto. É o que me incomoda no filme, na verdade. Se você pesquisar muito sobre o punk, você vai ver que... Deixa pra lá. Punk Eu não tem gosto muito do muita coisa, na pós-punk. O pós-punk é muito mais rico do que o punk. Com certeza. Acho eu. Muito bem. Aí passamos agora para uma redescoberta. Redescobriram aparentemente o Neil Gaiman recentemente, né? Em duas séries que no Brasil estão sendo exibidas pela Amazon Prime. Primeiro foi American Gods, Deuses Americanos, que é um livro também extremamente elogiado, extremamente premiado, que foi feita a adaptação para TV, tem 2 temporadas. Já a gente vai discutir qualidade da primeira, qualidade da segunda. E agora, este ano, teve o Belas Maldições, também baseado num livro do Neil Gaiman. E essa, assim, acho que, não sei se não é irretocável também em termos pelo menos, de diversão, se eu não quiser falar de outra coisa. Então vamos passar pro Deuses Americanos. Foi você que viu Deuses Americanos recente todo? Eu vi só a primeira. Só a primeira? Então comente da primeira. Interessante alguém que viu só a primeira. No meu caso, eu não vi a segunda. A diferença entre a primeira e a segunda é bem grande. Eu já posso adiantar uma coisa da primeira, que o Ian McShane é foda, né? Que ele faz sempre aquele mesmo cara, né? Ele não muda muito o personagem dele, não. O lance dele é a voz. O Ian McShane é quem faz o dono do hotel lá do John Wick, pra quem gosta da trilogia do John Wick, trilogia que vai virar a tetralogia, sei lá quantas logias, do John Wick. E ele faz um personagem chamado Wednesday, que eu vou deixar o Lucas falar um pouco mais, mas ele é muito carismático fazendo sempre um personagem. Então... Bom, e não só ouvi recente, como foi o meu primeiro contato com o Neil Gaiman. De qualquer coisa, assim, de livro, Você não se arrepende disso, né? Fazer o quê, né? E aí, meu primeiro contato com o Neil Gaiman foi aquela cena visceral da guerra na praia ali, de corpos sendo partido ao meio, crânios pulando. Eu falei, que sensacional, eu quero mais disso. E a série, de fato, ela entrega alguns momentos assim, gráficos assim, muito fortes. A cena de sexo da Bilquis é fenomenal. Assim. Foi completamente inesperado pra mim. Eu cheguei quase que de paraquedas na série. Eu não sabia praticamente nada. E isso eu gostei muito da série, que ela não é expositiva. Ela te coloca naquele mundo e você vai junto com o protagonista descobrindo o lance dos deuses, o que está acontecendo, que guerra é essa, se é que... E você vai entender que é uma guerra da metade da temporada ali pro final. Toda a parte... Realmente, assim, o que mais me chamou a atenção dessa parte gráfica é a transição dos personagens, de como isso é utilizado tanto na parte dos deuses mais antigos quanto dos mais novos, tanto na parte dele não poupar nada, tanto que a série é mais 18, então a série não poupa nada. O gênio, o Jim, né, a cena dele, que causou choque em muita gente, é meio que assim, por que tá causando choque em tanta gente essa cena? Essa é uma cena relativamente comum, em filmes brasileiros, inclusive. Mas ainda assim, ela podia poupar graficamente algumas coisas ali, e não, ela vai e mostra tudo também. E mais do que isso, assim, a sutileza da construção daquela cena é muito bonita, assim. A parte anterior e todo o ato em si. A série ela tem um sentido de crescimento muito interessante, apesar de ter 2 episódios meio fillers, né? Assim, eu acho que é o 4º e o 7º, né? Que dá uma travada, você fala assim, tá, e aí a história principal, cadê? Isso me tirou um pouco, mas eu gostei dos episódios isoladamente, mas na construção da série me deixou É até interessante o Lucas estar fazendo isso, porque ele foi o primeiro contato dele com o Neil Gaiman é esse. E quem já leu Sandman, ou quase qualquer outra coisa do New Game, mas no Sandman isso é muito claro, que ele está contando uma determinada história, ele para e vai falar de um negócio nada a ver, que ele vai recuperar lá na frente, mas enquanto você está lendo aquele nada a ver, você fala, cara... Mas então, isso funciona para mim naqueles inserts ali do Em Algum Lugar da América. Ali funciona muito, assim, até porque as cenas são maravilhosas, as cenas são muito potentes de construção do povo ali, mas nesses grandes episódios, nesses grandes blocos ali de contar a história de um personagem, você fala... Precisava ali. Eu que sou super acostumado com o Neil Gaiman, teve um momento que eu não gostei, que foi logo o 7º episódio, que é o penúltimo, né? Antes da coisa estourar, ele dá vou contar uma história paralela que tem a ver com essa, mas aquela sensação de não era agora, contasse antes ou deixa pra contar na próxima temporada. Porque você tá mega pilhado pra chegar ao último episódio. Bom, eu vi a segunda temporada, mas antes eu tenho que falar do livro. Porque eu acho Deuses Americanos o melhor romance do Neil Gaiman. Conta um pouquinho sobre o que é com spoilers leves. Vai. Exatamente isso que eu pretendia.
a história ela é centrada na ideia de que os antigos deuses pagãos na América ainda estão presentes no imaginário, só que estão, entre aspas, sendo esquecidos, morrendo, entre aspas. Mas ainda estão ali presentes dentro do imaginário americano. E há novas entidades que estão se alçando à categoria de deuses, como a mídia, ou os homens de preto, o governo atrás dos homens de preto, a internet. Então você tem e que você acaba gerando um conflito entre esses velhos deuses pagãos e esses novíssimos quase deuses ou deuses, digamos assim. Então a série é centrada contando sob o ponto de vista de uma pessoa mais ou menos normal que é inserida no meio disso tudo, que é o Shadow Moon. E assim, ele tem essa perspectiva. Como a série é quase narrada em primeira pessoa, o livro também, o narrador é terceira pessoa, mas a visão é muito do protagonista, e esse protagonista não tá ligado a nenhuma mitologia. É muito bacana ver como as inserções dessas antigas mitologias e das novas proto-mitologias é feita de maneira muito orgânica. Você ouve falar, por exemplo, da Bilks, e eu nunca ouvi falar de quem é Bilks. E depois você vai perceber, à medida que a série apresenta, sem ninguém narrar nada, a Rainha de Sabá, o personagem bíblico, é baseado nela, e você vai notando isso. Ou ela é baseada, ela é um pouquinho depois da Bíblia, né? Não, o personagem bíblico é baseado na Bilks. A Bilks é a mais antiga. A Bilks é a mais antiga ali, na verdade. Isso. A Bilks é o da série, né? É o da série, exato. Aí isso tudo, todo esse background de milhões de mitologias juntas ali, dá uma sensação de uma corrente subterrânea narrativa muito boa, que isso principalmente no livro, mas a primeira temporada conseguiu fazer isso muito bem na série também. Eles usam algumas figuras mais modernas na temporada do que no livro. Em especial, a forma como eles tratam o cristianismo é um pouquinho diferente. Mas é muito legal. Mas é muito bacana. A Emily Brown é meio enjoada, né? Agora, a impressão que dá é que eles tinham como consultor, eu não sei se isso é fato, a impressão que me dá é que eles tinham como consultor Neil Gaiman na primeira temporada, que a mão está muito nítida ali, e na segunda eles pararam de consultar o Gaiman, porque... Na verdade, na segunda o Gaiman atua mais como consultor, só que mudou o showrunner. Mudou o showrunner, tá? Mudou muita coisa. Porque a segunda temporada ele centrou muito em um grupo de personagens. Meio unânime que a primeira temporada é boa, muito boa, excelente, como você quiser, e a segunda é inferior. Não sei inferior se chega a ser ruim ou é só fraca. Mas por que você... Eles centraram muito em personagens que são periféricos. Em especial a esposa do Shadow Moon e o Leprechaun, que são personagens periféricos, e eles criaram um arco todo separado, independente do livro, para isso, e não ficou bom. Não ficou bom, isso tem uma explicação, né? Porque era inicialmente para ter apenas 3 temporadas e que não estavam. 2 estavam confirmadas, eles estavam suspeitando de ter a terceira. Só que agora vão ter 5. Socorro. Então por isso eles talvez estejam criando vários arcos. 5? 5. Nossa. E assim, por isso eles criaram vários arcos. O problema é que foge do conflito central, que é o conflito entre os velhos e os novos deuses. Pela humanidade americana. É uma série muito americana. E isso escrito muito... por inglês, o que é ótimo. É ótimo isso. Então, quando se entra nesses personagens menores, e são personagens mais próximos do humano ali, mas não exatamente humanos, acaba perdendo foco, você fica... perde o lado do eu quero mais mitologia, eu quero mais linguagem simbólica, eu quero mais arquétipos. E foge disso, perde o tom da história. Vou destacar aqui... Algo a acrescentar, Thiago? Só vou chamar a atenção para o trabalho do Pablo Schreiber, que faz o Leprechaun, Matt Sweeney, que embora realmente, como a Aniela falou, tergivesse demais em relação ao ele ator, para mim está excelente, é super carismático. E é um Leprechaun diferente do que a gente está acostumado. Exatamente. Mas uma das coisas que eu mais gostei do livro e da série é isso, né? Porque eles vão apresentando tanta coisa, você começa a pesquisar, e aí naturalmente você vai se enveredando por várias histórias mitológicas, de vários lugares. Por exemplo, foi graças à série, aí depois eu fui ler o livro, aí eu li o livro do Gaiman, Os Filhos de Anansi, que eu fui a história mesmo de Anansi, que é o meu personagem favorito da série,
que tem muito mais destaque nessa segunda temporada, mais inclusive do que no livro. Né? E é legal porque você vai descobrindo essas narrativas, você vai vendo como está tudo interconectado, tudo está favorecendo, é muito interessante. E a primeira temporada ela tem isso, esse poder do mistério, de você descobrir a colonização americana com os povos que vieram de fora, eles trouxeram as entidades dele, e aí o Neil Gaiman consegue construir uma imagem dos Estados Unidos muito precisa, muito profunda, né? Funciona tão bem na primeira temporada que na segunda, quando eles dão foco para esses personagens periféricos, a esposa morta, o Matt Sweeney, a própria construção desse imaginário americano se perde um pouquinho e a série começa a perder o foco. E aí, a partir do momento que ela perde o foco, uma coisa começou a me chamar a atenção de uma maneira negativa, infelizmente, na segunda temporada, que eu senti muito mais a direção, não sei se vocês sentiram isso. Ela ficou muito mais forçada visualmente. Na primeira temporada, como fazia tudo sentido dentro daquela história, da construção daquele imaginário gigantesco que a série tenta e consegue na primeira temporada colocar em tela, que é um ótimo trabalho. Na segunda, como os personagens não são mais tão interessantes e o foco na grande guerra entre os deuses antigos e os novos se dilui, a direção fica tão forçada. Tem uma cena de violência, que é o assassinato de uma pessoa numa lanchonete, em que a violência ela é violenta só para ter uma estética. Ela não tem um poder narrativo de verdade, porque o que acontece tipo do cérebro que cai na mesa tá lá só para poder chocar um pouquinho, então começa a ficar vazia. E eu comecei a sentir a segunda temporada, embora ela ainda seja interessante, porque ela vem de um livro maravilhoso, ela perde exatamente no poder narrativo dela. Sabe? Então personagens como o próprio Wednesday, que é muito bom, começa a ficar uma coisa meio boba. A vontade dele de encontrar, eu não posso falar nada porque tudo seria um spoiler, né? Mas tem um objeto que ele está indo atrás e, sabe, começa a ficar amarrado, começa a ficar lento demais, porque o foco está na esposa morta. E aí eles adicionam umas coisas que é legal que não tem no livro, por exemplo, eu não sei se tem no livro, eu não lembro, tem um tempo que eu li, mas da cultura voodoo da Nova Orleans. É fora do livro. É fora do livro, né? É interessante, mas ao mesmo tempo você fala, cara, mas tava gastando tanto tempo nessa personagem e é algo que não vai ter tanto detalhamento, não tem tanta importância pra série em si, pra grande guerra, né? Que aí acaba ficando chato. É uma boa temporada, a primeira eu acho muito melhor, a segunda é interessante, mas eu já tô com medo do que vai vir na terceira, que inclusive vai mudar o showrunner de novo na terceira temporada, né? Então já tá começando a ficar meio bagunçado. Que é uma pena, porque a primeira temporada é genial e o livro é maravilhoso. Eu acho bem interessante, só fazer um comentário tanto para a série quanto para o livro, que é super interessante. Assim, se você é uma pessoa que sabe mais mitologia, conhece mais mitologias, a série funciona para quem não conhece mitologia, vai descobrindo, porque ela vai te apresentando, e se você conhece, você fica empolgadão, porque você está sacando qual é a metáfora e só está esperando a hora de ver quando é que o resto do pessoal na série vai entender. Então eles são baratos tanto no livro quanto na... O Lucas comentou da cena do Tem mais um aqui, Dijin. vai acabar nosso tempo aqui. A cena do Dijin, ela é polêmica, porque eu vi em duas fontes isso, mas como é uma afirmação muito categórica, eu não boto tanta fé, mas chegaram a falar que é a primeira cena que retrata um ato sexual entre dois homens em séries de TVs americanas. Não, Oz teve. Ótimo, então... Assim, mas o principal problema problema entre aspas, né, é que a série realmente é despudorada no sentido que ela não se recusa a mostrar nada. Mas pra que fazer barulho com isso é uma boa pergunta. Porque a cena de sexo da Bilks é muito mais imoral ou amoral do que a cena de sexo do Dijin. Bilks. Eu achei até bonita a cena. Sim. Não, é bonita. E a primeira temporada foi uma das coisas mais caras de Neil Gaiman que eu vi em termos visuais mesmo. Assim, você parece estar vendo uma história em quadrinhos. Bom, última aqui antes de passarmos pro cinema, que vai ter que passar a velocidade da luz, né? Porque senão a gente não fala, né? A última das adaptações também está na Amazon Prime, que é o Belas Maldições, Good Omens. Outro livro muito legal, muito divertido. E que nessa série, eu acho que se a série fosse toda ruim, mas tivesse os mesmos dois atores como protagonistas, para quem não conhece a história, é um anjo e um demônio que são conhecidos, amigos desde o princípio dos tempos, estão tentando evitar o apocalipse porque os dois curtem aqui a vida humana e tal. Então eles não querem que o mundo acabe, eles querem continuar sendo seu anjo, seu demônio por aqui mesmo. Quem faz o anjo é o Michael Sheen, que para quem não lembra fez o Tony Blair na Rainha, fez também excelentes filmes da
da pentalogia Anjos da Noite, né? Muito bom. Né? Tá naquele filme da Jennifer Lawrence que ele faz o robô? Exatamente. O Passageiros, ele é o melhor personagem do filme, porque ele é o robô do filme. Ele tá na trilogia do Corneto. Enfim. E quem faz que tá no Apóstolo, que tá na Netflix, ele faz o Apóstolo, excelente filme. Ou um filme muito bom, pelo menos. E quem faz o demônio é o David Tennant, perdão, que fez Doctor Who, fez o vilão o Homem Púrpura, né? Eu tô tentando lembrar. Jessica Jones. Não, do Jessica Jones eu sei, tô tentando lembrar o nome que ele usa na série. Que é com Killgrave. Killgrave, ele faz o Killgrave no Jessica Jones, que é um monstro de um ator inglês. E a química desses dois na tela, do anjo e do demônio, é tão sensacional que eu acho que se eles tivessem filmado os dois atores sentando dando um relatório sobre, sei lá, entrega de parafusos numa fábrica, ia ter sido tão divertido quanto, porque os dois são excelentes. Todos viram? Sim, Quem quer comentar primeiro? Fala, Lucas, você não comentou mais. O salto pra mim dos Deuses Americanos pro Belas Maldições, no sentido de qualidade cinematográfica, foi gigante. Cinematográfica, série de TV, mas vocês entenderam. É perfeito, assim, a série do começo ao fim são só 6 episódios de 1 hora, mas o ritmo voa. Assim. Não vai ter segunda temporada. Não vai ter, realmente uma minissérie. E tinha gancho pra ter. Eu tinha até pensado num final de como poderia ser essa série se ela tivesse segunda temporada. Seria muito cretino, mas normalmente séries fazem isso. O jeito como essa série atravessa os tempos pelos olhos desses dois personagens é algo que, assim, é brilhante. E não estou exagerando no adjetivo. A cena da Arca de Noé é maravilhosa. Quando o demônio pergunta, o Crowley pergunta assim, até as criancinhas o seu Deus vai afogar? Opa, peraí, cara. E toda a dualidade, o anjo ter que fazer atos talvez assim mais demoníacos e o demônio ter que fazer atos mais bondosos e como que isso é resolvido na série. Os outros personagens não são ruins, mas é que eles ficam pequenos perto desses dois. E dá uma sensação, às vezes, de que eles são superficiais, mas é porque realmente os dois roubam completamente a cena. A parte visual da série, tem a parte sonora, assim, o uso do Queen nessa série, assim, no carro do Crowley, é fantástico, assim, encaixa perfeitamente, acho que pelo menos 3 momentos, assim. Toda a pataquada na hora de troca... Assim, o mote da série envolve o anticristo. E eles supervisionarem o anticristo, só que eles supervisionam a criança, que vem no corpo de uma criança, aí eles supervisionam a criança errada durante todo o tempo. E aí, às vésperas do... Não, mas é o mote, né, praticamente. Isso está no primeiro episódio, tá, gente? Por isso que... Às vésperas ali do juízo final, eles descobrem que estão supervisionando a criança errada, então viram também um MacGuffin divertidíssimo. E tem muito núcleo, tem vários pequenos lugares, assim, pequenos personagens para poder ter o ato final. É maravilhoso. O jeito como é resolvido o ato final, assim, que eu fiquei imaginando como que eles vão dar a solução para isso, e olha, é brilhante, assim. Passa pra cá, deixa o Aniel encerrar. É uma série genial, do começo ao fim. A voz de Deus é da Frances McDormand também, que ela faz uma leitura excepcional dos eventos da série. Sobretudo uma série divertida, né? Divertidíssima. Não, e ela uma série discorre, pesada, né? como o Lucas falou, com uma fluidez tão grande que ela não é nada expositiva. Tudo vai sendo apresentado de uma maneira extremamente fluida, extremamente orgânica. Eu acho que realmente o ponto alto da série é a química entre o David Tennant e o Michael Sheen, que é divertidíssimo. E a evolução dos personagens me encantou muito. Inclusive tem uma piada que se recorre ao longo da série que eu chorava de rir o tempo todo que o cara perguntava quantos mamilos você tem. Eu achava genial. E é uma série que ela é aparentemente simples, mas ela consegue soluções tão interessantes e desenvolvendo os personagens ao mesmo tempo, que até quando você tem um efeito visual da série, que pelo orçamento provavelmente não é tão bem feito, isso daí passa desapercebido, porque rapidamente a série te conquista de uma outra maneira. Seja e é principalmente, no tempo todo dá vontade de falar só do Michael Sheen e do David Tennant, né? Que a forma como eles... Me deixou encantado, porque a forma como eles criaram os personagens, em atores um pouco menos competentes, ficaria de um clichê, de um estereótipo tão bobo, de um exagero tão artificial. Mas o personagem deles é exagerado, é cheio de trejeitos, cheio de coisa, e mesmo assim extremamente natural na forma como eles encaram. São os mais humanos os personagens. São os mais humanos, E é uma série genial, é uma série que merece aplausos,
e tá rolando uma polêmica super idiota, né? Eu vou falar dela aqui. Vou deixar até o Dude falar, porque... Mas assim, é uma série que vale a pena ser assistida. Talvez a melhor produção da Amazon até agora. Eu não vi muitas coisas, né? Mas das que eu vi, certamente é a minha favorita e gostei muito. E agora quero ir atrás do material original, porque me deixou muito, muito curioso. Então, em vez de eu comentar da polêmica, vou deixar o Anielo comentar, eu só vou comentar que você sabe que eu queria ser o Aziraphale, né? O Aziraphale. O cara que toma chá e tem uma livraria em Londres e tal. Livraria perfeita. Como não? Eu não sei se é da mesma polêmica que vocês estão falando, mas é uma série que gera abaixo assinado uma petição online para uma série da Amazon que gera uma petição online para Netflix cancelar a série e essa petição é feita por evangélicos, a série tem que ser boa. Tem que ser boa. Porque eles nunca conseguem errar tão bem assim. Né? Mas assim, não vou repetir o comentário de todo mundo, é realmente excelente, mas vou falar um pouquinho dos personagens periféricos que foram menos comentados aqui. Os 4 Cavaleiros do Apocalipse são apresentados de uma maneira completamente insana, nova, assim, é cômico, mas é cômico sem forçar nada. A carteira é fantástica. Os caçadores de bruxas e as bruxas, como eles fazem a questão da previsão dos profetas, dos Nostradamus da vida, como eles conseguem prever as coisas e como seria uma previsão de alguém competente, é delicioso. É delicioso, assim. Então, é uma série de detalhes, um humor cético abordando as religiões assim sem nenhum prurido, sem nenhuma papa na língua, assim, é totalmente deliciosa. Que palavra que você usou agora? Prurido. Aqui é razão de aspecto da minha cultura. Prurido, pois é. E assim, eu literalmente eu fui assistir o primeiro episódio quando eu notei que já tinha acabado a série, porque eu não consegui largar. E eu não estava pretendendo fazer a maratona, foi totalmente não intencional, eu não podia. Mas ela é uma série muito levinha, assim, levinha no bom sentido, né, da narrativa. Tem uma cena de sexo na série que é exatamente o oposto do Deuses Americanos. Ela é engraçada, ela é leve e ela tem um sentido narrativo ali muito legal que dialoga com essa questão das profecias e que poderia ser uma muleta, mas eles usam de um jeito que funciona, né? É isso aí, ou seja, se você não está convencido até agora que o New Game é foda, não precisa mais ver. E o que nos traz a notícia recente de que vão fazer a adaptação sonhada, cantada em verso e prosa, de Sandman, que é a obra mais premiada, mais conhecida, uma obra de quadrinhos, fez sucesso absoluto. Estamos no finalzinho do satélite, mas vamos lá. A gente vai conseguir. Então, a Netflix anunciou, fez um acordo com a Warner. O New Game será um dos produtores, estará ali junto da produção da série. A ideia de fazer uma adaptação do Sandman é antiga, enfim, e a última que tinha tido recentemente era do como era o nome dele? Gordon Hewitt. O Joseph Gordon-Levitt. Joseph Gordon-Levitt, que ia dirigir e estrelar o filme. Mas ia ser um filme. Ia ser um filme. Não foi, passou para outro roteirista, então, enfim, chegaram à conclusão, uma conclusão acertadíssima, inteligentíssima, de que funciona melhor como série. É das poucas coisas que eu realmente concordo que funciona melhor como série, porque a quantidade de séries que não se justifica hoje em dia, que eles têm um fiapo de 10 e esticam 3 episódios, essa que já tem os episódios, se você quiser fazer 75 episódios de quadrinhos, faz um para cada revista, tá espetacular, vai ser muito bacana. Essa primeira temporada, vou espirrar, olha para aí. Pronto, vocês viram agora o incrível espirro dublado aqui. Muito bem, foi anunciado que a série vai cobrir o primeiro grande arco de histórias, que é o Prelúdios Noturnos, e um pouquinho mais, segundo o Neil Gaiman, enfim, não sei o que é um pouquinho mais disso. Bom, a Netflix topou fazer a série que, segundo os primeiros informes, será a série mais cara da história da Netflix. Eles estão encarando como, sei lá, o Game of Thrones da Netflix em termos financeiros. Porque para fazer New Game você precisa fazer tempos históricos diferentes, universos diferentes. O próprio visual do Sandman, né, o tempo todo vai precisar de uma maquiagem foda, um efeito foda, do Sandman e de outros personagens. Então vamos ver. Aí, coisas que eu não sei se me dão ânimo ou me dão medo. O showrunner é o David Goyer, que fez coisas excelentes na carreira, né? Por exemplo, ele fez Da Vinci Demons, que é uma série que eu acho muito legal, muito legal. Sim. Ele foi escritor do Blade 2, que é um dos filmes que marcaram essa retomada de super-heróis.
Ele escreveu a trilogia do Batman, co-escreveu a trilogia do Batman do Nolan, que pra mim isso não é exatamente um elogio, porque eu não acho os filmes tenham grandes roteiros, tem muitas coisas boas, mas bom mesmo é o do meio, né? O Cavaleiro das Trevas é um roteiraço. Mas ao mesmo tempo, ele é um cara que escreveu Motoqueiro Fantasma, Como assim? é um cara que escreveu Homem de Aço, que tem um roteiro bem mais ou menos, Mas é bom. e escreveu Batman contra Super-Homem, ele é o homem da Marta, né? Então, assim... E, bom, tá aqui cotado, escreveu agora o Exterminador do Futuro número 18, que é o que vem agora, sei lá qual, mas a gente não sabe o que vem por aí, vai que o filme é bom, né? Voltou o Schwarzenegger, voltou a Linda Hamilton, tem chance de ser bom. Tá anunciado que vai escrever o filme do He-Man, Master of the Universe, ele é que vai ser escritor. Na verdade, ele tá fazendo o tratamento, como eles chamam. E agora, ele tá anunciado como escritor do próximo Hellraiser, né, pra quem curtiu, do Pinhead, né? E agora o Sandman. Então, assim, eu não sei o que esperar. Honestamente, eu não sei o que esperar. Eu acho que é a menina dos olhos, ou o menino dos olhos do Neil Gaiman, eu acho que ele não vai deixar sair porcaria. Acho. Você não leu. Não li. Você não leu. Então, boa tarde. Eu li só o primeiro ponto. O que você achou do primeiro ponto? Você não gostou, né? Não, então, você não gosta de eu quadrinhos? tenho dificuldade com quadrinhos. É uma mídia que eu acho muito poluído. Até o direcionamento de pra onde ler. E essa em especial de... Começa às vezes um no quadrinho aqui, o quadrinho do meio, e depois volta pro mesmo quadrinho na parte de baixo, me confunde um pouco. E Sandman tem uma poluição visual muito grande. Assim. Tem muita coisa na tela, ali nos papéis. Mas eu senti curiosidade. Eu pesquisei sobre o assunto em si, sobre... Ouvi, já tomei vários spoilers já. Mas, assim, tenho muita curiosidade pela série e pra continuar a ler os quadrinhos. Mas dificilmente vou fazer isso. Só corrigindo, Coitado, ele é limitado. Né? Sim, só corrigindo uma informação, eu falei que o David Goyer vai ser o showrunner. O showrunner vai ser o Alan Heinberg, que produziu Grey's Anatomy e Mulher Maravilha. Grey's Anatomy, maluco. O David Goyer vai ser co-escritor, né? Vai ser escritor baseado nas coisas do Já Neil dá Gaiman. pra saber o que esperar. Não sei, eu só depois de vendo. Pra quem não conhece nada do Sandman, então a gente vai fazer um pequeno apanhado aqui do que é essa primeira história, sem dar spoilers. Como a gente falou aqui na mesa, o Sandman, o sonho, né? O sonhar, o homem da areia, Sandman, o homem da areia, o que joga areia nos seus olhinhos pra você ficar com sono e dormir de noite, essa é a mitologia, é um dos 7 perpétuos. Tem um determinado mago que está tentando capturar a morte. Ele faz bobagem e captura o Sandman, captura o sonhar, né? O sonho. E ele passa não sei quantos anos preso. 70, tá? Parece até que eu que li, eu que não ouvi. Muito bem, parabéns. Passa 70 anos preso e, obviamente, isso não é spoiler, vai escapar, porque senão não tem série, né? E depois vai recuperar alguns objetos perdidos, tem um encontro ali, tem um encontro muito interessante, que eu acho que vai ser o clímax da série, da primeira temporada. Tem um encontro no inferno muito interessante. Aí eu fico imaginando, né? Será que eles vão chamar o mesmo cara que faz o Lúcifer? Porque não cabe de jeito nenhum no espírito da... Lúcifer é um saco. E conte aí, Aniela, o que você está esperando? O que seu coraçãozinho te diz dessa série? Eu torço para que eles não tentem usar o Lúcifer da série, porque a série Lúcifer é um guilty pleasure meu, mas é ruim mesmo. Então, não. Agora, a decisão mais acertada que eles fizeram é transformar em série, porque um filme do Sandman seria impossível de abordar 1/5 do Prelúdios e Noturnos. Chama o Zack Snyder. Visionário diretor de Aí Watchmen. aborda tudo e nada ao mesmo tempo. Pois é. Mas eu, sinceramente, eu tenho mais medo do que otimismo para ver, por causa do tanto de carinho que eu tenho com a história. Sandman foi quem me reensinou a ler quadrinhos. Eu tinha me afastado dos quadrinhos porque eu era jovem que achava que era adulto e que não leria coisas de adolescentes. Ou seja, eu era um idiota. Mas por Tá causa bem que disso, passou, né, Aniela? por causa disso, o meu relacionamento pessoal com o Sandman especificamente é muito grande. Não é à toa que eu tenho 4 edições completas em casa de diferentes coisas do gênero. Eu tô falando de mim, não tô falando da série, né? Mas eu realmente Pra quem não... nunca viu o Sandman, tá aqui na camiseta da Daniela. Aqui, tá? eu Sonhar é assim. vim com a camiseta temática. Ele também. puxa a barba pra cima, né? Eu também. O Chelsea, bom time, é sonhar mesmo. Na Inglaterra, né? Mas Eu tô assim, por não dá estrada muito do pra Timor. saber, porque ainda não teve nada, ainda tá em pré-produção, ainda não tem nem trailer, não sabemos qual é o cast, Quantas temporadas? quantas temporadas eles pretendem fazer, assim, então
eu só tenho aquele temor do Oi, João fã Rafael, que gosta chegou. muito e que teme que mexam nas vacas sagradas e que desperdicem essa chance. Eu quero muito ver uma boa série de Sandman. Só que para ser boa vai dar um trabalho infernal. Primeira coisa que eu tô preocupado, essa série vai ser... Vocês pedir 93 anos, assim, vai ser pedir 18, eles vão botar Acho lá difícil, em cima. viu? Porque se não for, eu não vou, assim, desista da série ser boa. Porque a série é uma série violenta, é uma série aterrorizante, é uma série erótica, é uma série... A série que eu tô falando de quadrinhos. Tá? Então, se botarem muita limitação de idade, se não fizerem a ousadia que fizeram no American Gods, no Game of Thrones também, mas no Belas Maldições, vai... Eu sempre falo assim que... Belas Maldições é PG-13, pô. É PG-13? Esquece Belas Maldições. Não pode ser Belas Maldições. Eu sempre imaginei, assim, por exemplo, o John Constantine, que é um personagem que eu gosto muito, eu acho que ele só vai funcionar o dia que ele for para HBO, passar com série de 18 anos, porque não dá para pegar leve no terror do tipo que é feito ali. Então, eu penso a mesma coisa para o Sandman. Que não seja que quem faça a série não tenha a cabeça de estou fazendo uma série de quadrinhos. E sim, eu estou fazendo uma série de terror para adultos pesada. Porque ela, ao mesmo tempo que é lírica, ela é pesada. Então, é uma das minhas principais preocupações, de não tentarem vamos fazer a série para todos os públicos, que aí vai ficar bem mais ou menos. Como vocês dois não viram, não leram a série, eu tenho que ficar aqui, eu e o Anielo, elocubrando algumas coisas. Anielo, quem você acha que vai fazer o Sandman, hein? É muito comentado na internet, eu vou pegar minha listinha aqui, muito comentado pela internet o Tom Hiddleston como um dos Fica bem. grandes candidatos. Assim, Ele tem já uma vai fazer semelhança o Loki, né? física. Já tem contrato Ele com vai a ter uma Marvel série, do é. Loki. Acho difícil. Pois é, eu acho difícil por conta do contrato dele com a Marvel, que talvez não libere. E a outra pessoa que eu imaginava que ficaria muito bem também não vai poder fazer, que é o nosso Benedito, né? O Benedito Cumberbatch ficaria muito bem também não deve poder pelo contrato com a Marvel. Então, temos aí um outro nome que não é mau, Por semelhança física, eu gosto dele, Dan Body. é o Adrian Brody. Ele é mais fazer o Sombra, né? Por causa do nariz, mas tá valendo fazer o Sandman também. Mas tem que ser alguém assim, nessa pegada. Aliás, fosse alguns anos atrás, era o David Bowie, ponto. Sim. Tivesse magro ainda, podia chamar o Robert Smith, mas não tá. Né? Mas tem que ser alguém etéreo, alguém longilíneo, alguém que não pareça exatamente humano. O Michael Jackson. Não é mal não, viu? Tem que ter essa coisa. Eu não sei que ator conseguiria transmitir isso. Aí você deve estar pensando, Tilda Swinton, mas aí a Tilda Swinton Ela tem um a personagem gente muito pensou melhor. na Desejo. Eu não sei pela idade. Eu vi uma sugestão que é curiosa, da Kate Blanchett fazer. A Desejo? Não, fazer o Sandman. Sandman. Cara, eu acho... Ela é Mas camalhão assim, o suficiente. a Kate Blanchett pode fazer qualquer coisa, né? Então, Vídeo-filme. ela pode fazer o 7, na verdade. O 7 perfeito pode ser a Kate Blanchett. Não, mas ela como sonho, eu gostaria de ver. Tanto o sonho quanto a Desejo, O desejo, né? o Desejo, são personagens andrógenos o suficiente para serem feitos por qualquer pessoa que tenha talento, né? E um mínimo de semelhança física. Não sei se eles vão usar, trocando os gêneros aí, mas gostaria muito de ver pessoas desse naipe de tio. Não sei também se eles vão pagar o tamanho do cachê, né? Tem que ver isso. Tem que ver isso, A gente está mas- falando muito de atores de cinema e poucos atores de exatamente. série, né? É esse naipe de Tilda Swinton e Kate Blanchett que ficariam legais, porque tem que ser esses personagens que são múltiplos, né? A Aniela, eu vi que fez uma listinha aqui. Vamos lá, vamos passar pela lista do Aniela e a gente fala mal aqui, vamos. A Def, pra mim, é dificílimo pensar em quem vai fazer a Def. É porque assim, é o seguinte, se fosse há 20 anos atrás, o Sandman podia ser o Johnny Depp e a morte podia ser o Winona Ryder. Né? Visualmente é aquilo. Sim. Né? Aliás, Ou se o quiser Johnny fazer Depp... um pouco mais trash, Helena Bonham Carter com Def, funcionaria alguns anos atrás. eu acho ela mais intérprete de desespero, pela intensidade dramática. Aliás, se você botar a mão no Edward Mãos de Tesoura, pronto, aquele é o Sandman, né? O visual é até aquele mesmo. Mas hoje não dá. Hoje ele acho que já passou um pouquinho da fase. Vamos ver. Então você tinha falado quem aí para fazer a morte? Você pensou... A Ju, a minha esposa, ela sugeriu a Morena Baccarin, eu achei maluquice, mas... É interessante, mas eu acho que já passou da idade, porque a morte é representada no quadrinho meio como uma menina, né? Ela é um fim de adolescência. Essa é a sua segunda sugestão. A segunda sugestão Ellen Page eu acho pode bem funcionar. interessante. Bem interessante. Pode funcionar. Tem que ser... A morte do Sandman, para quem não conhece,
faz a gente querer morrer o mais rápido possível. Porque ela é baseada, na verdade, a ideia estética dela é da Suzy and the Banshees, né? Que é a vocalista de uma banda pós-punk do inglesa. Mas nos quadrinhos ela é desenhada como uma espécie de fim de adolescência, início da vida adulta e uma morte muito gente boa. Ela é tipo a Mary Poppins da morte, assim. Você fica louco pra querer morrer pra conhecer aquela... Porque ela é muito gente boa. Ela é muito gente boa. Então tem que ser uma atriz... Aliás, João, se você tiver ainda aí, você pode sugerir também, viu? Quem vocês acharam que pode ser uma morte legal? A Ellen Page não é má, mas... visual gótico, assim, uma mulher que tem uma beleza meio... Como utilizar? É uma mulher muito... Tem que ser uma mulher muito bonita, com uma beleza meio etérea e puxando pro lado gótico, assim. E uma personalidade juvenil. Maria Flor. No Brasil, quem seria? Ela este... Fulano este ano. Não, este ano não. Este ano É aquele ano. É outro ano. 2019 não. A gente vai pensando aqui. Escrevam pra gente. Você tem mais quem aqui? A Desejo, você falou da Tilda Swinton. Eu acho um pouquinho espetacular velha pro papel, mas... pela androginia. Não sei se não passou da idade. Quem seria uma boa atriz andrógena para fazer A Desejo? O Desejo. Porque tem, a Desejo é a encarnação. Como o Sandman, o Lorde dos Sonhos. Orlando Bloom? Quando você olha para Orlando Bloom, você sente um desejo. Quem não? Mas ele é andrógeno, né? Assim. Quem não? Eu só sei, eu tenho meu Destruição pronto na cabeça, esse eu tenho. Mas Eu quem você botou dei uma como sugestão Destruição? muito pouco Chris Hemsworth. Dizendo, mas eu acho que tem uma Destruição melhor. Que é o caboclo islandês lá do Game of Thrones. O barbudo ruivo. Ah, sim. Esqueci o nome dele, como é que é o nome dele? Tormund. Não ia ter que mudar. É perfeito. Não ia ter que mudar o visual do personagem. É perfeito. É um ator igual e acho que conseguiria achar o tom. Porque é um cara que ele é a destruição, né? Então ele é o princípio destruidor das coisas, é o Shiva do Ocidente, mal comparando. Mas ao mesmo tempo ele não é um cara tosco, ele é um cara que pinta, ele meio desistiu, ele abandonou os outros perpétuos porque... Ele largou as funções dele. Não, tal, os humanos se destroem sem mim. Não precisa de mim que eles se destroem sozinhos. Então assim, acho que seria um cara bacana pra ter ali, seria fácil. Esse foi o que mais automaticamente veio, assim, quando eu fui pensar. Não, faz sentido. É mais do que o Sandman, inclusive. Nós temos quem mais aqui? Vamos lá. Nós temos o Destino. Quem você botaria como Destino? Assim, eu gostei muito das suas duas opções, mas muito. Eu acho que o Ian McKellen, eu não sei se tem fôlego para segurar uma série mais, né? Por causa da idade. Talvez. O Idris Elba ia ser interessante. O Idris Elba, ele passa o porte de importância, de profundidade que o Destino... E é uma opção também que eu acho que vai ter uma certa pressão de que, infelizmente, todos os 7 perpétuos são caucasianos, né? Então, se gerar uma diversidade ali... Não, e casa completamente ali com o personagem, que enfim, o personagem é o Destino, ele é o cara que segura o livro do Destino. Eu fiz a chamada para essa mesa quadrada com uma outra opção, o Destino é um dos personagens que pode ser com CGI em cima o suficiente para botar o cara que fez o My Precious, o Adam Serkis. Eu não sei se precisa, que basta um personagem. Basta um bom manto. Eu colocaria o seguinte, assim, vou dar um exemplo que não é factível hoje em dia. Eu botaria o Peter O'Toole jovem. Sim. Jovem não, passando ali para meia idade. O que, aliás, casa um pouco com o cara que você sugeriu pro Lúcifer, que é o Fassbender. O Fassbender de Destino fica bem também. Ele já tem o pô. Você viu o que eu coloquei do lado do Fassbender para fazer o Lúcifer. É o Tom Ellis, me lembra? É o cara da série. Eu botei para não colocar ele, assim, por Seria favor. interessante, talvez, mas é aquelas coisas que a gente fica delirando aqui, é coisa de fã. Chamar o Tom Ellis e mandar ele fazer uma interpretação completamente diferente da que ele faz. Só que aí... Ia ser muito irônico se eles contassem o prequel da série Lúcifer, ele ser super sério até um determinado momento e depois ele dar uma banana e virar o banana. Acho difícil. Não. Quem vocês imaginam aí como um bom Lúcifer? Lúcifer, que era anjo mesmo. Para de ver porno aí, cara. Não, tô procurando atriz. Aqui, essa menina aqui não é ruim, não. A Emma Watson lá do Harry Potter faria uma boa morte? Talvez. Millie Bobby Brown mais velha. Millie Bobby Brown mais velha, mas ela tá muito jovem. Sim. A Millie Bobby Brown pode fazer, dependendo da maquiagem, eu não sei da capacidade interpretativa dela ainda pra esses lados, a Delírio. A Delírio, eu penso, a Ellen Page também daria uma boa Delírio. Eu sei que eu botei ela pra morte, mas a Ellen Page também daria uma boa Delírio. Quem eu pensei automaticamente, assim, mas, de novo, eu tenho minhas restrições contra a capacidade interpretativa, seria a Chloe Grace Moretz.
Eu acho ela boa atriz. Eu não vou Grace Moretz. arriscar pronunciar a minha sugestão. Por favor, você sabe pronunciar o nome dela. Ah, Saoirse Ronan. Isso, obrigado. Talvez a Saoirse de cabelo preto, mas ele vai macular aquele cabelo lindo. Será que faria uma mas boa vai morte? tá. Ela talvez. Não, tô pensando nela como atriz. delírio. Por exemplo, eu tô delirando aqui também, já delirando. Será que faria uma boa morte? Não sei. E no Brasil, quem faria? Maya Rock, terceira temporada de Stranger Things é a melhor Eu não atriz vi da ainda a série. terceira Você não viu? temporada, é a filha da Uma Ela com Turma, né? cabelo preto provavelmente A funcionaria. filha de da algum Uma jeito. Turma. Eu acho que ela seria indicada essa caridade. ela seria indicada pelo hype, né? Pelo hype. Ela tem mais 18, né? Por favor. Mas ela já tá em outra série, né? Não, mas é pra fazer... Já tá em outra série. E Fica como difícil. a participação dos outros perpétuos é pequena, dá pra encaixar. O nosso querido Constantine aparece durante Prelúdios Noturnos. Aparece. Se ele fosse aparecer, eu voto até hoje no mesmo cara que fez a série Sting. Constantine. Não, o Sting ele pode fazer talvez o Destino já velhinho. Não, mas o personagem é o Sting, tem Você que acha que botar o ele. Humberto Gessinger pode fazer Nossa Senhora. como é que é o nome? O Gandalf? Foi longe agora. Mas o personagem da série, o ator Eu não me da lembro o série, nome do ator da série, Constantine, mas ele encarnou muito bem. Ele encarnou e muito apareceu, bem. se não me engano, em outras séries da DC também já, né? Na Legends of Tomorrow, o Flash, alguma dessas ele apareceu como Constantine também. O que mais que nós temos aqui? Você falou aqui do Caim e Abel. Caim e Abel tinha que ser uma dupla de... Nossa! Simon Pegg e Que- Nick Frost. Que pedido espetacular! Que pedido espetacular. E, inclusive, gostei muito da sua seleção. Olha aqui, eu vou ler aqui pra vocês. O Corinto, que é um dos principais antagonistas da série, se não o principal, como o Rami Malek. Boa. Ele é esquisito o suficiente. Sim, sim. Ele já tem um olho bizarro, praticamente não precisa fazer Não, maquiagem. bota... Só precisa terminar um detalhezinho. Caim e Abel, Simon Pegg. O Simon Pegg eu automaticamente pensei aqui, ficou muito bom. É que eu acho que, claro, nesse elenco dos sonhos a gente tá fazendo, ninguém vai pagar todo mundo. Não é Vingador. Não é, né? Sei lá, né? Tá querendo A desembolsar. Netflix está dizendo que vai desembolsar. Mas assim, a gente tem que pensar que é um orçamento de série, né? Esses caras, a gente está pegando Exatamente. todo mundo, ator de cinema aí. Eu sei que hoje em dia muita gente de cinema trabalha em série, mas... Alguém do Harry Potter? Alguém do Harry Potter, alguém do Game of Thrones. Estamos pensando. Eu sou ruim Gary de nome. Oldman pode fazer qualquer um. Gary Oldman pode fazer... Gary Oldman podia fazer o Destino, por exemplo. a Ia ser Delírio. um nomaço. Né? Um nomaço fazer o Destino, por exemplo. Pode fazer a Delírio. Gary Oldman faz tudo. Ele tem idade pra fazer a morte, né? Ele tem idade pra fazer o que ele quiser, né? Ele tem idade pra fazer o Daniel, que é o filho neném do Sandman, né? O que ele quiser fazer. É isso, fizemos umas loucuras aqui no nosso elenco surtado de Sandman série, que eu acho que não vai acabar não sendo nenhum desses. O Tom Hiddleston é uma pena que ele tá comprometido com o Loki, porque ia ser um monstrinho de Sandman. Eu fico imaginando ele e a Tilda Eu Swinton tenho um no pouquinho Amantes medo Eternos. Né? do Cumberbatch, mas é quase impossível. Mas eu não sei se eu gostaria dele como Sandman, né? Fisicamente ele eu acho que encaixa bem, porque é magro, Mas o longelíneo. tipo de estranheza é outra. É, assim. exatamente. Ele é um Ele- estranho diferente. E do eu que acho que ele deveria já tem, infelizmente, eu adorei ele no começo da carreira dele, mas ele já tá com muito cacuete. Vamos aguardar, ver se ele desfaz os cacuetes com a idade. Vamos ver, quem que é magro, alto e Eu. bonito e sensual? O Anielo, mas você Eu faz a posso barba? fazer. Não, eu teria que ser o destino. Também não tem barba não, né? Eu sei, mas... Mas cabe no personagem. O desejo. Desejo, destruição, desespero. No desespero é o Lucas, a lata do desespero. Quem eu sugeri para desespero? Só... A Cat Bates. Isso, Cat Passou da Bates. idade também, né? Passou, mas... Mas você falou um nome muito bom, né? A ex-esposa. Gente, A ex-John Depp. Não, ex... Helena Bonham Carter. Carter. A Helena Bonham Carter pra fazer desespero, eu não acho nem que é questão de semelhança física, porque ela é. Tem que botar um CGI Tem que em ser cima, uma, mas em termos de prostético, interpretação... mas ela tem uma intensidade de interpretação, porque desespero é isso, ela é a encarnação do desespero. Então ela. E ela, irmã gêmea do desejo, é muito Na bom. próxima mesa que não virá, a gente podia falar sobre essa questão de ter que ter semelhança com o personagem original não, que tá dando baita polêmica por causa da Ariel. Ariel. Ucla. Pois é, Ariel vai ser negra e Ucla, será o quê? E Tanda. Thiago, Sereias de verdade? sereias de verdade são de que cor, né? Muito bem. Gente, essa foi a mesa quadrada sobre New Game, suas adaptações para cinema e para TV. Estamos aqui ansiosos pelo Sandman. Tratem direitinho, por favor.
Imagina se o David Goyer resolve chamar o caboclo que fez Lex Luthor pra fazer alguém. Nossa senhora. Tô falando caboclo, acho que é o presidente da CBF. Não, é não. Falando caboclo. O Rapazola O que presidente da faz. CBF fez Lex Luthor. Ele se chama caboclo. Ele chama caboclo. Ah, O tá. cara, o presidente da FIFA pode fazer o Lex Luthor. Pode mesmo. Infantino é a lata do Lex Luthor. Muito bem, e agora é a hora triste, que é a hora da despedida. Então, como eu comentei pra vocês, essa é a última mesa quadrada nesse formato. Quadrado? Ah, não. Nesse estúdio, com essa formação, etc. A mesa quadrada não vai acabar, vai continuar, mas teremos algumas novidades em breve. E, bom, vamos fazer uma coisa emocional? Clímax, emotiva, triste, assim? Bom, suas últimas palavras de despedida e me diga mesa quadrada em uma palavra. Minhas palavras de despedida. Para as normais, né? Essas não são da vida, não. O que vai acontecer? Seria muito autoindulgente, né? Nossa senhora. Acabou. Bem, adorei participar, adorei os convites. Sempre gosto muito de poder estar aqui e discutir, eu sempre aprendo bastante. E valeu pelos convites mesmo. Você continua, despedida só tchau, audiência. Não, agora eu quero falar tudo. Agora é um momento então fala, emocionante. Então. Mostra, chora aí. Ó, o João tá quase chorando ali já. E, cara, mesa quadrada em uma palavra. O João devia estar rindo, né? Porque é ele que vem, pô. Cara de pau. Tá chorando. Ele tá chorando por isso, então. Cara. Vai pensando aí. Eu vou pensar. Lucas, últimas palavras. Essa foi manjada. Essa eu pensei, mas não quis falar. Dá É a tchau. coisa mais redonda dessa mesa. A mesa é quadrada, então, né? Faltou o Maurício aí. Dá tchau pras pessoas. Só em todos com anel. Você gostou da Copa América? Como é que foi a Copa América? Conta pra gente. Foi chato, porque perdemos, né? Nós ganhamos. Não, eu perdi, pô. Você fala pra falar sonho comigo no dia do Senna, vai ser engraçado. É pra claro, cacete, eu tenho que né? falar isso. Sonhe comigo, né? Sonhe, principalmente. Sonhe, Sandman. Mas mesa quadrada em uma palavra é prazer, com certeza, porque sempre foi muito bom estar aqui com vocês, dois que estão assistindo aí no momento. A gente sempre faz isso com muito carinho, a gente finge que entende e sempre dá certo no final, dependendo do que você chama de dar certo, mas tudo bem. Só pra gente, né? Dá certo pra gente e em geral a gente sai pra jantar depois, a janta também é muito boa. Então é um prazer imenso. O João Rafael já começou aqui a participar da mesa dizendo que essa mesa quadrada é uma adaptação do Nicholas Sparks. Então, tá emocional no final, todo mundo chorando. Você pensou na sua palavra já? Não? Isso é aprendizado, na verdade. Toda vez que eu venho pra cá eu dou uma estudada a mais e ouço o pessoal falando e sempre pego muita coisa legal pra trazer pro resto do dia e aprendo bastante. Então, eu ia falar uma palavra aqui, mas eu ia me bater, uma palavra é gratidão. Mentira, se eu falasse gratidão, eu ia me bater, né? Mas, minha palavra de agradecimento a todo mundo. Continuo no Razão de Aspecto, continuo aqui na... Teremos coisas novas. Teremos a volta de um velho... Dueto antigo, dueto original do Razão de Aspecto, para os mais antigos. Eu não tô nele. Não, você não é do dueto original. Você foi o primeiro a entrar no agregado. E herdou agora o pepino, se ferrou. Uma coisa que eu posso pedir para vocês, cara, divulguem esse programa, o Mesa Quadrada, porque ele é um programa feito com carinho, a gente se diverte muito, a gente tem noção de que ele é um programa que traz um pouco de conteúdo, assim, um pouco de alguma diversão, quiçá. Ele é longo, mas a gente nunca quis cortar ele, fazer bloco pequenininho, porque vai tirar o nosso prazer, sabe? Honestamente, um dia que a gente for bem paciente, tiver tempo, a gente corta em bloquinhos. Umas 2 vezes. Me desistiu depois. Eu tenho que fazer curso de edição de vídeo para fazer as coisas ficarem legais. Gente, obrigado então. Até a próxima mesa quadrada. Aí vocês culpem o Anielo se ela demorar. E até muito em breve com outras coisas laranjas do Razão de Aspecto. Tchau agora de novo. Valeu, gente. Alô? Acessa lá o 7, vamos lá e até mais. Os 7 perpétuos. Sonhe comigo. Abraço. E o que é isso, menino? E o conteúdo bom? É conteúdo bom. Sua responsabilidade agora continuar que o conteúdo seja bom. Mas isso eu tô tranquilo. Abração, gente. Até a próxima.